Pessoal, vamos começar o nosso Alta Performance de hoje, que eu não quero me prolongar muito, mas o assunto ele é um pouco extenso. Só que eu preparei aqui para vocês algo mais didático, algo mais visível. E eu sugiro, pessoal, que vocês hoje tenham por perto um papel, uma caneta, alguma coisa, ou tirem print das telas. Por quê? Porque o que eu vou passar hoje aqui é algo muito importante, eu nunca passei até hoje. É a primeira vez que eu vou passar. E é algo que pode separar vocês do patamar que vocês estão e levar para o próximo patamar. Realmente, o conteúdo que vai ser passado hoje é um conteúdo que, se você entender, se você aplicar, primeiramente, se você entender, já vai clarear muito a sua cabeça. A pessoa que entende o conteúdo que eu vou passar hoje, automaticamente muita coisa já muda na cabeça dela. Muita coisa. Por quê? Porque o que eu vou passar aqui hoje é um pouco de suco de realidade. O que eu vou passar hoje aqui nada mais é do que o puro néctar da realidade. De negócios, de empreender, de dinheiro. E vocês entendendo isso, muita coisa vai se abrir na cabeça de vocês e vocês vão entender muita coisa. E muita coisa vai desmistificar e muita coisa vai desmentir na cabeça de vocês. São três coisas que vão acontecer. Vai se abrir, vai ter um entendimento mais claro sobre muita coisa, vai pensar, ah, tá, agora eu estou entendendo isso aqui. Vai também desmistificar aquela mística que tem em cima de negócios, de empresas, de empreendedores de sucesso, aquela mística às vezes tampada. Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Então talvez eu tenha que parar um pouco a live. Aquela mística que existe, às vezes, aquele Instagram, daquele cara que tem aquelas frases de efeito, de impacto, que anda de Ferrari, que, sabe, esse misticismo vai cair por terra um pouco. E melhor ainda, além de tudo isso, vai trazer a pura realidade dos negócios para vocês, sem fantasia, sem cortina de fumaça, sem gatilhos para vender curso, nada disso, vai trazer a realidade. E se vocês querem realmente atingir grandes resultados, vocês têm que entender essa realidade dos negócios, entender essa realidade de como um negócio funciona. Primeiro de tudo, porque todo empreendedor é dono de um negócio. Ah, que chama, eu não tenho CNPJ, você é dono do seu negócio. E essa é uma das partes mais importantes de você entender a partir de hoje. Porque muitas das coisas dão errado para você porque você não separa. Você não separa o seu negócio de você. E a grande realidade é que a maioria dos negócios quebram porque o empresário ou o empreendedor, ele não sabe separar o negócio dele. E quando não separa você uma coisa, o negócio outra, a tendência é sempre quebrar. A tendência é sempre não dar certo. A tendência é sempre acabar antes do sucesso. E a grande realidade é que 99% não separa. Por isso que tanta gente não consegue, por isso que tanta gente até esboça um certo resultado, mas acaba ficando pelo caminho. E hoje vocês vão entender muito bem isso. Eu coloquei num PDF bem simples, porque eu quero traduzir de uma maneira muito simples para que vocês entendam de uma maneira muito clara. Porque às vezes isso aqui já foi ensinado em alguns outros lugares, outras pessoas já ensinaram em cursos, em vídeos, só que de uma maneira que não fica tão clara, com palavras mais difíceis ou com números mais difíceis. E eu quero trazer isso de uma forma para que você entenda, para pô, quando você, se um dia nada der certo na sua vida, vou vender Avon, você vai ser a pessoa de mais sucesso que vende Avon. Por quê? Porque você vai entender isso aqui. Quando você entende isso aqui e você aplica da maneira correta, não importa qual é o seu empreendimento, se é trabalhar online, se é vender água na praia, se é vender açaí, se é fazer faxina por conta, não importa o que você faz. Se você é empreendedor e você entende e aplica isso aqui, o seu negócio se transforma de uma maneira que não tem.
nada segura. O que eu posso dizer para vocês e garantir para vocês é que se vocês entendem isso aqui e aplicam da maneira certa, a cabeça de vocês já transforma. Porque a primeira coisa para você, todo mundo quer, se perguntar quem quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. Todo mundo levanta a mão, eu quero, todo mundo quer. Agora, ganhar dinheiro envolve muita coisa antes do ganhar dinheiro. Principalmente com o empreendedor. Eu não estou falando de ganhar dinheiro na sorte, na loteria, na Mega Sena, estou falando como empreendedor, como dono de negócio, como empresário. Envolve muita coisa. E principalmente o que envolve é a sua cabeça. A sua cabeça. O empreendedor que fica com a mentalidade de escassez, com a mentalidade pequena, com a mentalidade de vítima, com a mentalidade que as coisas só não dão certo para ele, com a mentalidade que quem está ganhando está sendo favorecido, quem não tá sendo favorecido. O empreendedor que fica com essa mentalidade de empregado, de funcionário, ele nunca cresce. Nunca. Nunca. É o ponto final. Não tem mais se, não tem mais se. Não cresce. O empreendedor ele tem que se desprender disso. E hoje eu vou mostrar para vocês a realidade do empreendedor. E eu acredito que muitos de vocês vão se ver dentro dessa realidade. E muitos de vocês vão entender erros cometidos por vocês nesse caminho de empreendedorismo. Eu tenho certeza absoluta que quem prestar atenção, se quem está aqui, eu espero que todos nós estamos em 22 pessoas, 23 agora. 23 pessoas nessa live de hoje. E eu espero de coração que todos nós 23 que estamos aqui nessa live de hoje, está entrando mais uma pessoa agora, essas 23 pessoas que estão nessa live de hoje, eu espero que todos estejam aqui prestando atenção no que eu vou passar aqui hoje. Não que esteja no celular olhando outra coisa, televisão ligada, fazendo outra coisa, mexendo feijão. Não, para. Para, porque o que eu vou passar aqui agora é realmente muito grande. É realmente muito grande. Quando eu entendi isso aqui, minha vida mudou. E eu espero que a vida de vocês mude a partir disso aqui. Se vocês entenderem isso aqui e ver que não tem mágica, que não tem mágica, que não tem facilidade, limpar nossas cabeças de poção mágica, de ideia que viralizou. Gente, vamos falar de negócio, de trabalho sério e de passos sérios e verdadeiros que é necessário dar por qualquer empreendedor. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque vai ficar mais fácil de eu passar o que eu preciso. E eu quero de verdade atenção total hoje, pessoal, porque isso aqui vai fazer a diferença para vocês. Só peço, pessoal, que coloque no chat ali, por favor, para mim, se tá na tela para vocês, vocês estão vendo? Pode alguém colocar no chat para mim, se está na tela? Tá sim? Show. Beleza, maravilha. Então vamos lá. Show, beleza, beleza. Obrigado aí o pessoal que informou no chat. Maravilha. Então tá, pessoal, olha lá. Eu criei essa apresentação para vocês hoje à tarde. Eu não ia fazer em slide, eu ia só passar mesmo, mas eu resolvi fazer em slide porque eu acredito que é mais fácil de vocês visualizar. Então é o seguinte, pessoal, eu dei o nome de Você, Seu Negócio. Por quê, pessoal? Porque esse é o primeiro passo para você se desprender de coisas que trancam o seu resultado. Não se engane que você pensar que o que tranca seu resultado é só porque o seu preço está caro, ou porque você não consegue vender, ou porque as pessoas não compram de você. Não se iluda, que não tem nada a ver com isso. O primeiro grande erro está aqui, é não separar você e seu negócio. Você é uma coisa, o seu negócio é outra. E isso você precisa entender e tratar de maneiras separadas. Você pode ser você pode ser o primeiro funcionário do seu negócio? Pode. Você pode ser o primeiro funcionário do seu negócio. Mas você é uma coisa, o seu negócio é outra. Nunca cometa o erro de não separar isso. Quem comete o erro de não separar isso, fracassa logo ali na frente.
E eu vou mostrar como você separa isso e por que separar isso, eu acho que vocês vão entender. Deixa eu liberar aqui a Marcelene que está chegando. Olha só, pessoal. Está passando aqui. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu botar a telinha para o lado aqui que está me atrapalhando. Onde está o erro? Vamos entender onde está o erro. O que que é o erro, pessoal? O erro é porque que a... Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para analisar? Um dia que você parou, caramba, por que a maioria das pessoas que tentam empreender não conseguem resultado? E quando eu falo isso, não é só na internet. Não é só na internet. As pessoas falam, ah, negócio de internet não dá certo. Eu vi um monte de gente que tentou e não conseguiu. Gente, não é só a internet, vocês sabem disso. Quantos negócios que abrem no dia a dia aí fora e não dá certo? Quantas pessoas que começam a empreender aí fora, sei lá, vou pintar a casa, vou vender bolo de pote, vou vender bala no sinal. Quantas pessoas que começam a empreender de diversas formas e não dá certo? Não tem a ver só com internet. Isso aqui eu estou falando de empreender no geral, seja no que for, seja em tricotar pano para vender para banheiro, seja em fazer tapete, seja em, sei lá, qualquer tipo de empreendedorismo. Porque a maioria das pessoas não conseguem vencer a longo prazo. Por quê? Aonde está o erro? Não, o erro é o seguinte, pessoal, o principal erro, não entender que você e seu negócio precisam ter separações específicas e claras. Se você não entende que você e seu negócio precisam ter separações específicas e claras, vai deixar você sem resultado e frustrado. E a frustração leva à desistência, leva a cansaço e parar. Você não precisa ter um CNPJ logo de começo. Mas precisa, deixa eu liberar aqui a Cleiciane que está chegando, mas precisa saber separar você do seu negócio. Ninguém está falando aqui de você ser um empresário, ter um depósito, ter uma parede, um escritório, ter um CNPJ. Não, nós estamos falando de empreender. Você não precisa de um CNPJ logo de cara para empreender, mas você precisa saber separar você do seu negócio. Se você não sabe separar você do seu negócio, meu amigo, você vai patinar por muito, muito tempo. E você não vai entender por que, que não está dando certo, por que, que eu não consigo, por que, que, meu Deus do céu, parece que eu estou sempre, não saio do lugar. Às vezes parece até que eu vou mais para trás que para frente. Por quê? Porque você não sabe separar as duas coisas. E eu não sei quantificar o quão que é importante você saber separar isso, porque é muito importante. Vamos lá, aqui, deixa eu tirar aqui a telinha da frente de novo. Tem que botar ela num lugar que não me atrapalhe aqui embaixo. Por onde começar? Pessoal, como começa um empreendedor? Primeiro passo, que bom, você decidiu empreender. Isso já é um passo enorme. Seu primeiro grande desafio já foi superado. Quando você decide, quando você simplesmente decide empreender, você já superou o primeiro grande desafio. Primeiro grande desafio foi superado. Como assim? Por decidir? Sim, por decidir, vou empreender. O primeiro grande desafio já foi superado. Porque muitas e muitas e muitas pessoas querem ser dono do seu tempo, querem empreender, só que elas não decidem começar. Elas têm medo. Aliás, medo todo mundo tem. Até você que decidiu empreender tem certeza que começou com medo. Mas você, a diferença de quem decide é vencer o medo, supera. Então, seu primeiro desafio já foi superado. Mas prepare-se, porque muitos outros virão a partir de agora. Não pense que esse primeiro desafio é o desafio mais difícil que você vai encarar. Esse foi o mais fácil. Muitos outros desafios vão vir e você vai precisar vencer todos eles. Para você vencer esses desafios, você vai ter que ainda ralar muito, vai ter muita dificuldade. E vencer esses desafios vai separar você da manada. O que é a manada? A manada é aquela turma que todas vão para o mesmo lugar.
Todas vão para o mesmo lugar. Agora, 8 horas da noite, 8h30, sexta-feira, o que que a manada, a maioria das pessoas estão fazendo? Nós temos dois grupos nesse momento de sexta-feira, dois grupos de manada, de maioria. Tem aquele grupo grande que na sexta-feira é o hashtag sextou e vamos para o bar, vamos para a festa, vamos para a balada e vamos voltar amanhã e volta amanhã no sábado vai de novo, domingo de ressaca, segunda-feira lamenta para ir trabalhar. E tem a outra manada mais calma que, pô, tá quase na hora da novela. Então, a novela é sagrada, não posso perder a novela, né? Quantas pessoas? Isso é uma manada, é um grupo de pessoas que tem a tendência de ter os mesmos hábitos frequentes, hábitos esses que não trazem evolução no seu dia a dia. Ou alguém já teve uma melhora de qualidade de vida porque assiste novela por 5 anos seguidos. Você conhece alguém? No chat, pessoal, me diz aí, sim ou não? Você conhece alguém? Não, eu conheço Crítico, eu conheço o fulano que faz 5 anos que ele não perde um capítulo da novela das 8 e graças a isso ele trocou de casa. Ele está melhor agora, viajou semana passada. Você conhece alguém? Não, né? Olha, não existe. Exatamente. Eu não tenho nada contra novela, pessoal. Às vezes o pessoal fala, você pega no pé das novelas. Minha mãe é fanática por novela. Ela teve aqui agora, passou o final de semana e mais uns dias. Foi os únicos dias que ela não assistiu novela, foi quando ela está aqui. E eu acho que ela decidiu já vir no final de semana, porque daí não tem novela. Ela não ia perder. Mas, mas por que eu uso como exemplo? Porque tenho hoje, nesse momento, tem um grupo de pessoas muito grande que tem isso como sagrado e faz isso de segunda a sábado pela vida inteira e vai fazer pela vida inteira e tudo certo, a vida de cada um. Só que decidir empreender e vencer os desafios vai separar você dessa manada. Vai separar você dessa manada. Você vai ser diferente, a ovelhinha negra. A ovelhinha negra. E quando você sai dessa manada, é normal que a manada olhe para você de maneira atravessada. Quando você sai dessa. Gente, tem uma coisa muito interessante no caso de empreender. Quando você começa a empreender num ambiente que não é empreendedor, por exemplo, o meu caso, eu comecei a empreender num ambiente que não era empreendedor. Todo mundo trabalhava na fábrica de sapato a vida inteira. Ninguém era empreendedor e ninguém gostava de empreender. E eu comecei a empreender ali. Quando você começa a empreender nesse ambiente, a manada começa a te olhar atravessado. Começa a te olhar, te chamar de sonhador, te chamar de iludido, de bobo, de besta, né? Começa a rir da sua cara. É assim que funciona. São desafios, são pequenos desafios, pequenos desafios. Às vezes eu vejo uma pessoa dizendo assim, ah, que eu não quero mais empreender. Por quê? Ah, porque as pessoas não acreditam em mim, estão rindo de mim. Eu fico pensando, então, para logo. Se por esse motivo você já está abalado, imagina quando vier os desafios de verdade de empreendedor. Imagina quando bater realmente os desafios. Quando bater realmente os desafios, aí já era. Se por esse motivo que as pessoas estão rindo de você, você já está a fim de parar. Imagina quando vier os desafios verdadeiros, porque isso aí não é nem desafio, pelo amor de Deus. Então, a partir daí, quando você decide, começa a vir os desafios. Mas tá, eu decidi o que eu preciso entender sobre começar o meu negócio, sobre começar a empreender. São 3 pontos, pessoal, 3 pilares: visão, planejamento e investimento. São 3 pontos cruciais para você começar o seu negócio, para você empreender. Visão, planejamento e investimento. Quem puder, pessoal, tira print dessa tela, guarda essa tela, porque isso aqui, gente, isso aqui é ouro. O que eu estou passando para vocês hoje, gente, vou falar de novo. Eu nunca passei isso em treinamento nenhum. E olha que eu já dou treinamento desde 2012, eu dou treinamento. Eu nunca fiz um treinamento com esse conteúdo. Eu nem tinha esse conteúdo como eu fiz hoje à tarde para vocês. Tirei à tarde para montar para vocês esse conteúdo. Então, tirem print desse conteúdo aqui, ele é fenomenal. Não porque fui eu que fiz, mas o peso do que tem aqui é muito forte.
Então vamos lá. Visão, planejamento e investimento. E é como eu falei, pessoal, é um conteúdo real, da dura realidade da vida e dos negócios, sem maquiagem, sem frases motivacionais, sem uhus, sem vai dar tudo certo no final das contas. Não, a grande realidade é o seguinte: se você não faz o que tem que ser feito do jeito certo, não dá certo. Essa velha frase de vai dar tudo certo no final é uma frase para motivar pessoas deprimidas. Mas, na realidade, ela não é verdadeira. Se você não toma as atitudes, se você não faz o que tem que ser feito, não vai dar certo no final. Vocês estão entendendo? Então é importante. Hoje eu vou fazer aqui eu quero abrir a mente de vocês para vocês subir o degrau de vocês como empreendedor. Eu quero realmente que vocês saiam dessa live dizendo: caramba, o que eu aprendi hoje aqui vai fazer diferença na minha vida. Se não for no 369, se for, sei lá, em qualquer lugar, você vai lembrar, daqui a 10 anos você vai ter o seu negócio, que seja ele qual for, você vai lembrar dessa live. Então, pessoal, visão, planejamento e investimento. Vamos lá. Vamos falar da visão. O que é a visão? A visão é o primeiro passo, geralmente, o que cria um novo empreendedor. A visão é o primeiro passo, geralmente é o passo que cria um novo empreendedor. O que motiva a empreender e o que faz a diferença na maioria das pessoas. O que é o que cria o novo empreendedor? O que cria o novo empreendedor é a visão. O que é a visão? A visão, ela é um conjunto de sentimentos. A visão não quer dizer que você enxerga. Não tem nada a ver com isso. A visão ela é mental. Ela não é uma visão. Ela é uma visão mental. E ela é um conjunto de sentimentos. Como, por exemplo, desejo de vencer, você ser inconformado, perspectiva positiva e antecipação. Eu acho que a antecipação é uma das melhores coisas de uma pessoa de visão. Mas o desejo de vencer, pessoal, o que é o desejo de vencer? Sabe, todo empreendedor, ele é aquela pessoa, o desejo de vencer, ele é meio que junto com o inconformado, porque o empreendedor, ele é inconformado com a situação. Ele é inconformado com a situação. Ele não aceita tão fácil as situações. Não é se dizer assim, infelizmente você vai ter que trabalhar para o resto da vida numa fábrica de sapato, Christian, porque a tua mãe trabalhou, o teu tio trabalhou, tua avó trabalhou, então a vida é assim, então é isso que você vai fazer. Não! Eu não aceito isso. Eu sou inconformado com isso. Eu vou buscar uma outra forma, custe o que custar. Este é o empreendedor. Desejo de vencer. Por que eu sou inconformado? Porque eu tenho um desejo muito forte de vencer. Você ser inconformado vai fazer com que você salte fora da manada. Porque quem está na manada são os conformados. É o que dá, né? Pois é o que dá para fazer. Pois é, Deus quer assim. Pois é isso que deu. Não, não é não. Você pode mais. Você é capaz de mais. Você tem que ser inconformado, ter o desejo. Se você não é inconformado e não tem o desejo, já era. Perspectiva positiva. O cara que não é empreendedor, ele é o cara que tem sempre uma perspectiva negativa das coisas. Sempre vai dar errado. Você já esteve perto daquelas pessoas que sempre diz que tudo vai dar errado, tudo vai dar errado, tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Você conversa com ela, qualquer coisa, vamos pescar domingo? Eu acho que vai chover. Sabe? Aquela pessoa que não tem uma perspectiva positiva para nada, nem para as pequenas coisas. Nem para as pequenas coisas. Ela não tem uma perspectiva positiva. E o empreendedor, ele precisa ter uma perspectiva positiva. Que se ele não tiver, ele não consegue nem começar. Quem é que vai começar um negócio, vai se mover para fazer algo sem ter pelo menos uma perspectiva positiva? Se ele não imagina que aquilo lá vai ser bom para ele. Não tem como começar, não tem como dar o primeiro passo. Então, perspectiva positiva é um dos fatores muito importantes. E antecipação significa o quê? Você vê antes das coisas acontecerem. O empreendedor, ele tem a visão de antecipação. Ele consegue ver as coisas antes das coisas acontecerem. O empreendedor, como assim? Ele prevê o futuro? Não, ele não prevê o futuro. O empreendedor ele não prevê o futuro, mas ele tem uma antecipação na mente dele.
que é o quê? Ele consegue antecipar as coisas antes delas acontecerem. Por exemplo, por que que um empreendedor consegue começar um negócio uh, e ter a perspectiva que ele vai dar certo lá na frente? Porque ele consegue antecipar na mente dele tudo o que ele deseja quando aquilo dá certo. Quando você começa um negócio, o empreendedor ele tem essa visão. Quando você começa um negócio, você começa, pô, esse negócio vai dar certo, 2, 3 anos, vou poder viajar, dar uma faculdade para o meu filho, vou poder fazer tal coisa. Ele cria um cenário de perspectiva positiva na cabeça dele que antecipa os resultados. Traz os resultados daqui 2 anos, 3 anos para agora. E essa antecipação que ele faz é o que gera o desejo maior de vencer, é o que gera a continuidade. Então, a visão é antecipar as coisas. E a visão também é antecipar tendências. O empreendedor ele tem eu costumo chamar de faro. A gente fala de visão, mas também tem muito a ver com o olfato. É o faro, o cheiro do que vai acontecer. O empreendedor ele está vendo, pô, eu estou vendo que eu trabalho com vendas online. Pô, eu estou sentindo, eu estou vendo que a coisa está andando para tal lado. Então eu vou antecipar e já vou começar a fazer isso. Muitas pessoas, por exemplo, hoje tem muitas pessoas que começaram a fazer canais no YouTube, por exemplo, que se transformam pessoas que desejam ser YouTubers, ganhar dinheiro com vídeos no YouTube. Só que são pessoas que decidiram fazer depois que viram muita gente ganhando. Agora, tu vai ver os maiores YouTubers do Brasil, os maiores, os top 10, eles começaram seus canais do YouTube lá em 2010, 2009, 2011, quando muitas pessoas que hoje querem ter esses canais nunca pensaram em fazer um canal. Por quê? Porque era uma coisa que era muito baixa na época. Só que eles anteciparam algo. Eles anteciparam algo que hoje botou eles nos top 10 dos pontos. Então, antecipar coisas é muito importante. Antecipar tendência é muito importante. Nem sempre dá certo. Nem sempre vai ser aquela coisa que você pensa. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu mesmo. Quando o Instagram lançou a Trend, que é aquela outra plataforma do Instagram, de fotos e tudo mais, eu até falei para a Andressa, eu acredito que essa Trend vai ser o novo Instagram, vai ser a mesma. Eu meio que criei isso na minha cabeça e antecipei essa tendência. O que aconteceu? Não foi, não se transformou. Talvez lá na frente vai ser, pode ser, mas até o momento não é, já faz uns 2 anos que lançou. Então, nem sempre tuas antecipações vai dar certo, mas se você antecipa, se você está sempre tentando enxergar na frente, muitas vezes vai dar certo e vai ser bom para você. Então, antecipação é algo muito importante da visão do empreendedor. E aí, pessoal, visão mais coragem igual a seu negócio. E aqui que a gente vai começar a falar em separar você do seu negócio. Se você tem a visão, mais a coragem para aplicar essa visão, vai sair o seu negócio. Porque muita gente tem a visão, pô, se eu fizer. Quem de vocês conhece aquele amigo, conhece aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que fala muito de negócio, pô, se eu montar um negócio, eu vou. Meu irmão é assim. A minha mãe estava aqui no final de semana e estava falando do meu irmão. Meu irmão ia vender, acho que era açaí que ele ia vender. E daí ele já fazia os cálculos. Pô, se eu pego cada açaí custa tanto, eu vendo por tanto, e daí é 10 açaí eu vendo num dia, vendo no final de 10 dias dá tanto vezes tanto, que no final eu vou ganhar tanto. Alguém conhece tipo, essas pessoas que são expert em fazer cálculo e somar? Não, porque se eu fizer isso, eu vou vender isso, vai dar isso, e lá no final vai dar isso. Eles sabem direitinho quantas vão vender, quanto vai dar, quanto vai lucrar e o que eles vão comprar com o dinheiro. Eles sabem. Alguém conhece? Fala no chat aí. Quem conhece, conta no chat aí. Só que eles têm a visão. Só que chega na hora de começar, que é preciso da coragem, eles ficam adiando. Ficam adiando. Não é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, e fica adiando, adiando, adiando. E no final, a verdade é que nunca sai nada. No final, a verdade é que nunca começa nada. Por quê? Porque ele tem a visão, mas ele não tem a coragem. Então não tem negócio. Agora, a sua visão mais a sua coragem, no final, dá o seu negócio. Então, só a visão não é o suficiente. Tem que ter visão, mas tem que ter coragem.
Seu negócio nasce quando você vê em sua mente e tem a coragem para trazer para fora. Olha só que legal. Desculpa aí, pessoal, minha garganta não está colaborando. O seu negócio nasce quando você consegue ver ele dentro da sua mente, visão, você está enxergando seu negócio, ele está lá dentro da sua cabeça, bonitinho, você já sabe como fazer, quanto vai render, quanto vai ganhar, quanto vai... E você tem a coragem para tirar ele da sua mente e colocar ele no mundo real, colocar ele aqui fora e fazer ele acontecer. É aí que seu negócio nasce. Agora, planejamento. Lembra dos 3 pilares? Visão, planejamento e investimento. Planejamento. Entender o caminho e organizar a jornada é crucial para chegar ao destino desejado com rapidez e segurança. Entender o caminho e organizar a jornada é crucial para chegar ao destino desejado com rapidez e segurança. Se você quer ter um negócio de sucesso, entender o caminho dele e organizar a sua jornada é o mais importante para você chegar lá onde é que você quer, com rapidez e segurança. Se você hoje quer viajar para um lugar e você não sabe direito o caminho, não organiza nada, só pega o carro e acelera, as chances de você não chegar, de você se acidentar ou de você demorar muito para chegar são muito grandes. Porque você só saiu e não fez nada. Quer ver você vai para uma pescaria? Alguém aí gosta de pescaria? Aqui eu falo pescaria porque a gente adora pescar. Se você vai para uma pescaria do nada, me deu na cabeça agora, vou sair pescar, pega o carro e vai para a pescaria. O que acontece? Chega lá, você passa raiva. Chega lá, você olha, esqueci a vara, esqueci a isca, esqueci o molinete, esqueci o anzol, esqueci o isqueiro, esqueci alguma coisa, sempre esquece. Se você não tem uma organização, alguma coisa sempre esquece. Quantas vezes que eu e a Andressa já saímos para pescar na praia, saímos rápido, vamos pescar na praia, pega e sai, vai para a praia pescar, e não sei se vocês já pescaram na praia, mas na praia você tem que pescar com varas bem maiores, as varas são de 3 metros para cima, são varas muito grandes, você não consegue ficar segurando na mão na pescaria normal. Você tem que ter lá, pode ser um cano de PVC, alguma coisa que você crava na areia e escora a vara ali para pescar. E aí, sem isso, não pesca. Aí chegamos na praia, abre o porta-malas do carro, tira as varas, monta, bota as iscas, quando vai arremessar, cadê o cano de suporte? Ficou em casa. E aí? Aí não tem pescaria. Aí tem que pegar, voltar em casa, pegar o cano. O que é isso? Isso é não planejar, não organizar a jornada. Então, se você quer, eu tenho visão, eu tenho coragem, beleza. Vou começar um negócio, mas você precisa organizar a sua jornada. Se você não organizar a jornada, você não vai conseguir. Você vai ter problemas no caminho, você vai esquecer coisas, coisas vão dar errado. Então, organizar é importante. E como é que eu organizo, pessoal? Pontos importantes. Como eu organizo? Eu separei em 4 pontos a organização da sua jornada de empreendedor. Tempo aplicado, dinheiro aplicado, ferramentas necessárias e preparação. São 4 pontos. E eu vou falar com vocês sobre eles. Printem essa tela, pessoal. Eu falei printem essa tela e tirei, né? Eita! Printem essa tela enquanto tomo água. Vamos lá. Tempo aplicado. Iniciar um negócio sem ao menos ter um cronograma de horário investido em seu negócio é um erro muito comum entre os novos empreendedores e também um dos maiores responsáveis pela frustração e desistência. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas que vêm para mim que falam comigo, Cristian, não estou conseguindo, não está dando certo, não está funcionando, não estou tendo resultado. A primeira coisa que eu pergunto, tá, beleza, qual é a tua agenda diária de trabalho? Qual é o seu horário? Qual é o seu horário diário de trabalho? A pessoa fica me olhando assim, tipo, como? Quê? O que você está falando? A pessoa não tem nenhum horário, um horário definido para trabalhar. Você imagina como é que você quer ter um negócio se você nem definiu um horário de trabalho? Às vezes eu fico pensando que algumas pessoas elas vivem num universo paralelo, onde elas pensam que ganhar dinheiro na internet sai do mundo comum e entra numa bolha ou entra numa psicose, numa ilusão que não precisa de tempo, não precisa trabalhar de verdade. E aí a pessoa fica na esperança que as coisas vão acontecer
Do nada, sim, não, feito um passe de mágica. E não é assim. Se você for pegar e montar sei lá, uma cafeteria na sua cidade, você não vai ter uma hora para abrir, uma hora para fechar? Todos os dias, de segunda a sexta, sábado, domingo, às vezes? E se não for, o negócio funciona, não funciona. E aqui é a mesma coisa. Se você quer ter um negócio de verdade, você tem que ter um horário de trabalho. Então, primeira coisa é tempo. Vai lá, crie uma agenda, pare um dia, um domingo de tarde, um sábado, sei lá, de noite. Pare um dia e decida. Faça o seu cronograma. Faça o seu cronograma de trabalho. Pô, mas Cristian, mas eu trabalho fora, eu tenho emprego, não interessa. Interessa, é preciso tirar um tempo para o seu negócio. Se você não tirar um tempo para o seu negócio, cara, esquece, não tem mágica. Não tem mágica. Que você trabalha fora, beleza, você trabalha de que hora? Eu trabalho das 7 às 6. Chego em casa às 8. Faço almoço, faço janta, não sei o quê. Paro às 10. Beleza, das 10 às 11 você vai trabalhar. Ou então, se você sair de casa às 7, acorda uma hora mais cedo e organiza o seu trabalho só uma hora. Ou então, entre o horário de almoço, eu não sei. Só organize um horário. O que não dá é não organizar. O que não dá é não fazer as coisas que tem que ser feita. A Rose, precisa deixar claro isso para quem ingressar. Exatamente. Até porque, pessoal, isso já é uma coisa muito clara. Já é uma coisa muito clara. É a mesma coisa, é a mesma coisa que você falar o seguinte, ó. Ó, você vai entrar na água? Vou. Eu vou te avisar que você vai se molhar, tá? Você vai entrar na água, mas eu vou te avisar que você vai se molhar. Tô, mas peraí, mas é água? É um negócio, pô. É um negócio. É um negócio. É óbvio. É a coisa mais óbvia do mundo. Se você começa um negócio, você precisa organizar um tempo para trabalhar. Por quê? Porque é um negócio. É um trabalho. Caramba. Então, isso não tem mundo, não existe lugar no universo que você vai começar um negócio e não tem que dedicar tempo a ele. É um negócio, é um empreendimento, não é um investimento. Um investimento, você não precisa dedicar tempo. Você coloca o seu dinheiro a trabalhar. Se você pega, por exemplo, R$ 1 milhão e bota num fundo de aplicação que te rende 2% ao mês, você vai ter todo mês R$ 20 mil sem precisar dedicar tempo. Você botou o seu dinheiro a trabalhar para você. Isso se chama investimento. Agora, empreendimento precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de você. A não ser que você contrate um funcionário. Mas, independente de ser um funcionário ou ser você, não é questão de quem trabalha, mas sim de que alguém precisa trabalhar. Esse é o ponto importante. Tempo aplicado. Sem tempo aplicado, não existe negócio. Então você precisa decidir, pô, quanto tempo eu tenho por dia? Pô, eu trabalho demais, está corrido, eu vou ter 1 hora por dia. Beleza, bote no seu cronograma 1 hora por dia e se dedique todo dia 1 hora por dia. Não, eu tenho 2 horas e no final de semana eu vou me dedicar um pouco mais. Beleza, organize e faça. O que não dá é para não saber. Não ter nada. Não sei de nada. Eu pensava que as coisas iam acontecer automático. Não, essa semana eu nem consegui mexer. Eu fico pensando, às vezes a pessoa tem, sei lá, uma loja Shopee e pergunta quantas vezes por dia tu entrou nessa loja? Pô, nem entrei hoje. Caramba, eu fico imaginando dar uma loja no centro da cidade na mão dessa pessoa. Você consegue imaginar? Dá uma loja, ó, tá aqui a chave da loja, você cuida da loja. Vai passar a semana fechada. Ou hoje abriu, amanhã não, outro dia abriu, outro dia não. Sabe? Porque a pessoa não tem uma rotina, a pessoa não tem um senso de organização. Então, tempo aplicado é muito importante. Você precisa ter o seu cronograma. E isso, pessoal, não é só aqui. Eu quero deixar uma coisa bem clara. O que eu estou passando aqui para vocês não se resume ao nosso negócio. Se resume a qualquer negócio, a qualquer empreendimento. Como eu falei antes, se você for vender açaí na praia, isso aqui é a mesma coisa. Eu vou vender açaí na praia, Christian. Você não vai ter que marcar um cronograma de trabalho. Todo dia eu vou sair às 10 da manhã e volto às 4 da tarde. Você não vai ter que marcar um cronograma de trabalho? Ou o açaí vai ir sozinho? Não, não vai. Você vai ter que ir. Eu vou vender água na praia. Todo dia você tem que ir. Vou sair perto do meio-dia, que é o horário de mais sol, que dá mais sede. Você vai criar uma estrutura e vai ir.
Se você for montar uma cafeteria, eu vou ter que abrir. Se uma loja de roupa, eu vou abrir das 9 às 4 da tarde. Você vai ter um horário. Tempo aplicado é o principal ponto para qualquer empreendedor. Se você não aplicar tempo, esquece. Não tem negócio. E você precisa saber o tempo que você aplica. Se você pegar um emprego, por exemplo, o teu patrão vai te dizer, ó, você chega aqui às 7, bate cartão, 11 você para, almoça, 1 hora você volta, trabalha até às 5. É assim ou não é? Tem uma organização de tempo aplicado ou não? Tem, por isso que funciona. Quando você não tem uma organização de tempo aplicado, não vai funcionar. Você vai patinar, 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 patinar e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então isso é muito importante você entender. Vamos lá. Tempo aplicado, dinheiro aplicado. Negócios não sobrevivem somente de amor e dedicação. Dinheiro gera dinheiro. O mundo dos adultos não existe almoço grátis. Entenda o dinheiro da maneira correta para não se tornar mais um lamentador. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério, pessoal. É muito sério. Tanto o tempo como o dinheiro são investimentos em seu negócio. Você vai investir tempo e vai investir dinheiro no seu negócio. E volta a falar, eu não estou falando do nosso negócio. Eu estou falando de qualquer negócio. Qualquer. Quem é que está aqui hoje que já tem um negócio além do 369? Ah, eu tenho algum outro negócio. Se você está aqui e tem outro negócio, é a mesma coisa. Esse treinamento do alta performance não é para o 369, é para qualquer negócio, qualquer empreendimento, qualquer coisa que você faça. É isso aqui que se aplica. E, pessoal, presta muita atenção. O mundo real dos adultos não existe almoço grátis. Planejamento financeiro para seu negócio é o primeiro grande passo para o seu negócio existir. Nós vamos falar mais de dinheiro ali no pilar investimentos. Mas, pessoal, isso aqui é de extrema importância. Nós temos um pilar que é só dinheiro. Nós vamos falar sobre isso. Mas você não pode se tornar um lamentador. Nós vamos falar um mendigo digital para quem trabalha na internet. A internet hoje é cheia de mendigo digital. Depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Próxima tela. Ferramentas necessárias. Um pedreiro precisa de ferramentas, correto? Um padeiro precisa de ferramentas, correto? Um músico precisa de ferramentas, correto? Que é o instrumento dele, a ferramenta de trabalho. Um médico precisa de ferramentas, correto? Você também precisa de ferramentas, seja o que for que você for fazer. Seja o que for. Não importa qual negócio você está pensando. Qualquer negócio que você pensa em fazer, você vai precisar de ferramentas. Descubra quais são as ferramentas necessárias para o seu negócio. Adquira as suas ferramentas. Organize as suas ferramentas. Aprenda a usar as suas ferramentas com maestria. E daí, mãos à obra. Você imagina, pensa em qualquer profissão. Qualquer profissão. Pensa em qualquer profissão. Sei lá, um músico. Um músico. Ele não precisa de ferramentas? O cara é baterista. Qual é as ferramentas dele? É a bateria, as baquetas, os pratos, as ferramentas dele. Ele não vai ter que aprender a organizar a bateria dele do jeito certo. Ele não vai ter que usar a bateria com maestria. Você já pensou num baterista que não sabe tocar direito? Ele trabalha onde? Um músico? Em lugar nenhum. Qual resultado ele tem? Nenhum. Um médico. Um médico não precisa de ferramentas? Dá um bisturi na mão do médico, se ele não sabe usar com maestria. O que que vira? Você consegue imaginar? Dá um bisturi na mão do médico. Eu não sei direito como isso funciona, mas vamos lá. Você consegue imaginar algo desse tipo? Não, ele precisa das ferramentas, precisa conhecer as ferramentas, ele precisa saber usar com maestria para ter sucesso. É isso que é uma pessoa empreendedora de sucesso. Ferramentas são necessárias. O que eu preciso para o meu negócio? Pensa você. Quais são as ferramentas que eu preciso para o meu negócio que eu não tenho? Pô, o que facilitaria a vida do meu negócio? E eu não tenho, pô, vai lá e adquire. Não precisa adquirir na hora, pô, mas agora eu não consigo. Precisa adquirir na hora, mas tenha planejamento para adquirir as coisas que você precisa para o seu negócio. Organize, aprenda a usar suas ferramentas. Aprenda a usar. Ah, eu não sei usar. Aprende.
Aprende. Aprende a usar com maestria. E aí, mãos à obras. Muito cuidado para não se tornar um mendigo digital. O que é o mendigo digital? Sabe o que é o mendigo digital? O mendigo digital é aquele cara que quer trabalhar na internet e ele está lá no Google assim, como ganhar dinheiro na internet sem investir nada. Ele está lá no YouTube, a ferramenta de venda online grátis. Ele está lá no YouTube, como vender sem gastar dinheiro em anúncios. A ferramenta de contato gratuita. Sabe? O mendigo digital é aquele cara que vive no Google e no YouTube, na internet, buscando alguma coisa que venha, ele escreve alguma coisa e logo depois da coisa a palavra grátis. Logo depois a palavra gratuita. Depois sem pagar nada. Esse é o mendigo digital. Ele é famoso hoje em dia. Hoje em dia tem muitos desse mendigo digital. Tudo que ele quer botar a palavra grátis. Por quê? Porque ele é um mendigo digital. Ele não entende que o negócio dele é importante. Quando você entende que o seu negócio é importante, você imagina, eu fico imaginando o pedreiro. O pedreiro vai ser, vou ser pedreiro, vou trabalhar, vou construir casa. Daí ele sai nas lojas de material de construção. Preciso de uma betoneira grátis. Onde encontrar uma enxada gratuita? Onde encontrar um carrinho de mão sem pagar nada? Onde encontrar uma trena grátis? Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Vai lá o padeiro. Onde eu encontro um rolo de amassar pão gratuito? Onde eu encontro a faca grátis? Você consegue imaginar isso? Fala para mim no chat, quem é que consegue? Acha realmente que isso daria certo? Você acha realmente que isso daria certo? Não dá certo, nem ali, nem em lugar nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes eu fico pensando, eu sei que aqui não, entre nós aqui, eu tenho certeza que não existe mendigos digitais. Mas vocês sabem que existem por aí, vocês conhecem, vocês sabem que existe. A minha vontade era juntar todos eles numa live e falar: meu amigo, para com isso, cresça, cresça, amadureça, dê valor ao seu negócio, valorize o seu negócio, vai atrás de algo que preste, vá atrás de algo que funcione, bote energia, bote tempo, bote investimento no seu negócio, porque isso que você está procurando não existe. Caramba! Daí eu dizia, ai, mas tem aqueles negócios que eu não eu fiz uma ferramenta, não paguei nada e deu certo. Deu certo? Você vive disso hoje? Deu certo? Você é uma pessoa de sucesso com isso hoje? Gente, a gente está falando de algo muito maior do que você ganhar alguns tostões, você ganhar alguns trocados. A gente está falando de você ter um negócio, caramba. Um negócio de verdade. Que daqui a um tempo você vai olhar para trás, caramba, olha, eu comecei do zero, olha o tamanho do meu negócio. É isso que a gente está falando. De verdade, não algo para você fazer um extra. Fazer um extra, você pega uns produtos, vende e faz. A gente está falando de você ser dono, empreendedor, grande. Visão, caramba. Então, muito cuidado para não se tornar um mendigo digital. Aquela pessoa que tem a palavra grátis em tudo que quer. Grátis, 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 grátis. Não, pô, postura, caramba. Você fica imaginando o dono da van, o velho da van, buscando coisa grátis para ele. Ai, onde é que eu consigo um transporte grátis? Onde é que eu consigo um caminhão que leva minhas coisas grátis? Um frete grátis? Você consegue? Não dá. Você não consegue. Eu desafio você. Eu desafio a você imaginar na sua cabeça agora um grande empreendedor de sucesso indo na internet buscando coisa gratuita. Não vai encontrar. Ah, mas é porque eles têm dinheiro. Não, é porque aí que está a grande diferença. Eles têm dinheiro porque eles têm a mentalidade correta. Você está entendendo? Eles têm dinheiro porque eles nunca fizeram isso. Eles têm a mentalidade correta. Então, crie a mentalidade correta. Vá atrás das ferramentas necessárias. Ah, precisa de um computador, não tem computador. Beleza, vai atrás, é uma ferramenta, vai atrás dela. Ah, mas não tem dinheiro, você não tem dinheiro agora, beleza, mas cria um planejamento para ter. Pô, não tem, tá, mas quanto custa um computador? Tá, R$ 800 custa, beleza. Quanto que eu ganho no mês? Ah, eu ganho R$ 1.500, tá, vou tirar R$ 100 por mês aqui, em 8 meses eu tenho meu computador. Vou deixar de comer pizza, fazer alguma coisa, vou diminuir. Ah, não dá para tirar? Faz um extra, trabalha 1 hora por mais. Sei lá, cada um dá o seu jeito. Ah, eu não tenho renda nenhuma. Então passa a ter, faz um extra. Quando eu comecei
Eu saí da fábrica de sapato, fiquei sem renda, fui empreender. Vou empreender. Fui para uma cidade maior, vou ganhar dinheiro empreendendo. O que aconteceu? Me lasquei. Não ganhei nada. O que eu fui fazer? Precisava começar o meu negócio. Precisava começar o meu negócio, não tinha dinheiro para começar. O que eu fui fazer? Pedir emprego em obra. Tem vaga para servente de pedreiro, tem vaga para isso, capinar lote. Não interessava o que era. Eu precisava levantar um dinheiro para o meu negócio. Eu sabia que aquilo lá ia ser provisório. Que eu fui fazer o que precisava ser feito. Então, o empreendedor, ele precisa fazer o que precisa ser feito. Não pode dar desculpa, não pode ficar de chororô. Se ficar de chororô, meu amigo, já era. Já era. Boa viagem para você. Boa viagem para a terra dos desistentes. Para a terra dos desistentes e lamentadores. Agora, próxima tela. Preparação. O que significa preparação? É se preparar para a ação. Se preparar para fazer algo. Isso que é preparação. O que é a faculdade? A faculdade é uma preparação para você exercer a profissão. Então você precisa se preparar para agir. O que é se preparar? Um bom planejamento necessita de alguém para aplicá-lo. Após organizar tudo que é necessário, você precisa agir. Preparação significa exatamente isso, preparar para agir. E como você se prepara? E aí é uma coisa interessante. Não tem aquele ditado, preparar, apontar fogo? É assim o ditado, né? Preparar, apontar fogo. Não é o contrário. Você consegue imaginar o contrário? Fogo! Prepara agora, aponta. Adianta alguma coisa? Já atirou. Qual sentido faz? Fogo, atirou, agora aponta, prepara. Ixi, já deu tudo errado. Então é preparar, apontar, fogo. É assim que é o ditado. Por quê? Porque há essa ordem das coisas. É essa a ordem correta. Se você não fizer na ordem correta, você vai ter problema. Então eu tenho um negócio, beleza. Estou organizando aqui o que eu preciso, as ferramentas, beleza. Legal. Como é que eu me preparo para isso? Preparação pode ser um curso, pode ser treinamento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero começar a trabalhar com investimentos no mercado financeiro. É importante eu me preparar? Vocês acham que é importante eu fazer um curso, eu entender sobre o mercado financeiro? Ou eu só pegar meu dinheiro e botar lá? Eu acho que essa aqui vai dar resultado. Vou colocar 2.000 aqui. O que vai acontecer? Preparação é importante. Você não pode chegar simplesmente fazendo. Quantas pessoas, vou dar um exemplo básico. Quantas pessoas que eu vejo todo dia chegar no 369 e aí a gente fala, vai lá no curso Shopee do Zero, assiste os vídeos com calma, faz tudo direitinho, não tenha pressa, porque você pode fazer alguma coisa errada. E a pessoa, tá bom, pessoal, entra aqui e sai ali, Zé Fini. Vai direto aqui, os cursos lá, os vídeos lá são o quê? É uma preparação para você não cometer erro. Eu vou sozinho, vai lá, daqui a pouco vendi, uhul! Você vai olhar, a venda, o endereço está da casa da pessoa. O endereço está da casa da pessoa. E aí? O que faz? Que faz aí? Faz nada, cancela a venda e diz, pessoal, você não olhou o vídeo, você fez sozinho, tá aí, ó, você não se preparou, você tomou atitude sem se preparar. Você agiu antes você atirou antes de apontar, antes de preparar. E aí já era. Então, preparação é muito importante. Você tem que se preparar. Não adianta você só sair fazendo. Só sair fazendo muitas vezes vai dar erro. Você precisa preparar para fazer certo. E aí, pessoal, vamos para a próxima. Vamos falar agora de dinheiro, investimento. Se você não dominar o dinheiro, ele domina você. Guardem essa frase, pessoal, printem essa tela. Se você não dominar o dinheiro, ele domina você. Por quê, Kish? Como assim? Se você não se tornar o dono do dinheiro, o empreendedor, a pessoa que domina isso, logo você vai ser dominado pelo dinheiro. Como assim ser dominado pelo dinheiro? Você vai trabalhar, correr atrás dele. Quando você corre atrás do dinheiro, você parece que você nunca alcança, ele está sempre na sua frente. É aquela pessoa que vive todo mês para pagar a conta. Vive todo mês para pagar a conta. Recebeu esse mês, já está devendo, não sobra, não isso. Por quê? Porque ela vive correndo atrás do dinheiro. O dinheiro dominou essa pessoa. Ela é escrava do dinheiro. Ela se torna escrava.
Ela não consegue passar um mês porque ela está sempre apertada. Então, se você não domina o dinheiro, ele domina você. Você precisa dominar o dinheiro. E como você domina o dinheiro? Entendendo sobre o dinheiro. Você tem que entender sobre o dinheiro. Você precisa entender sobre ele. Você precisa ter maestria em como funciona o dinheiro. E todo dinheiro tem pilares, pessoal. Tem coisas que são muito importantes. E se você quer começar um negócio, pessoal, agora eu vou falar sobre negócio, começar um negócio. E pode ser qualquer negócio. Volta a falar, esse treinamento aqui não é direcionado para o 369, mas serve para o 369 e serve para qualquer coisa que você for fazer. Vai começar um negócio? Precisa o quê? Investimento. É aquilo que eu falei antes. Quais são os 3 pilares para começar um negócio para um empreendedor? Visão, planejamento, investimento. Vamos agora do investimento. O investimento, pessoal, ele se separa em algumas coisas. O dinheiro de um negócio ele se separa em algumas coisas. Eu botei algumas aqui. Primeiro, capital inicial, capital de giro, fundo de reserva e reinvestir. Esses 4 pontos aqui são pontos, tem mais, mas esses 4 são os mais importantes de um dono de negócio, que alguém que tem um negócio precisa entender. E aí eu volto a falar, você é uma coisa, o seu negócio é outra. Seu negócio, se você não consegue separar você do seu negócio, dá um nome para o seu negócio. Dá um nome. Vai lá, inventa um nome de uma loja, alguma coisa, para você entender que ele é um e você é outro, e que o seu negócio tem o dinheiro dele e você tem o seu. O dinheiro do seu negócio não é seu. O dinheiro do seu negócio é do seu negócio, não é seu. O grande erro das pessoas é gastar o dinheiro do negócio. Aí o negócio não consegue existir. O negócio não cresce porque você suga ele. Mas vamos lá, vamos chegar nessa parte. Então, capital de giro, capital inicial, capital de giro, fundo de reserva e reinvestir. Vamos entender um pouco sobre isso. Capital inicial. O que é capital inicial? Não estou falando da banda lá de Brasília, não. Estou falando de dinheiro. Dinheiro que é necessário para iniciar o seu negócio. Então, o capital inicial é o dinheiro que você precisa para abrir o seu negócio. Nesse valor está tudo que você precisa para dar a partida em seu negócio. Tirar ele do papel e da mente e colocar a rodar de verdade. Vamos exemplificar com uma loja de roupas, beleza? Vamos usar um exemplo aqui de uma loja de roupas. Vamos imaginar que você quer abrir uma loja de roupas na sua cidade. Você vai abrir uma loja de roupas lá na sua cidade, lá no bairro tal, lá. Quero abrir uma loja. Como que eu vou fazer para abrir uma loja? Ó, quem quer abrir uma loja, eu vou dar aqui, ó, picado para vocês aqui, bem fácil de entender. O que eu preciso se eu quero abrir uma loja na minha cidade? Uma loja de roupas padrão, médio padrão, assim, nem aquela maior loja, nem aquela menor, uma lojinha mais ou menos. Primeira coisa, vamos entender capital inicial. Olha só, pessoal, prestem atenção nisso aqui. Aqui está o... Ninguém conta isso aqui, ninguém explica isso aqui como eu vou explicar para vocês. Vamos começar a brincadeira. Quero abrir uma loja. Primeira coisa, CNPJ. CNPJ, primeira coisa, tá? Mais ou menos R$ 1.500. Um CNPJ para você, contador, CNPJ, taxas de prefeitura, tudo ali, mais ou menos R$ 1.500. E a gente está falando de capital de giro, tá? De capital inicial, que é o quê? O que eu preciso para abrir o negócio. Então, esse primeiro valor aqui que eu estou mostrando é o que você precisa para... vou começar o meu negócio. Tá? Não é o todo, é o começo. É o primeiro passo para ele existir. Aí, Cristian, mas dá para fazer um MEI. Eu falei uma loja de médio porte. Eu falei uma loja de médio porte. Então, precisa ser um ME. MEI não serve. MEI não serve. MEI é para... você que, por exemplo, tem uma loja Shopee ali, você pode usar o MEI. Com faturamento até R$ 80.000 por ano. R$ 80.000 por ano dá uns, R$ 6.000 por mês, mais ou menos. Então, se está vendendo até R$ 6.000 por mês, você pode usar um MEI. Passou de 6.000, você já tem que ir para ME. Tá? Que é o que eu estou colocando aqui como exemplo, uma loja média, padrão médio. Então, uma loja média, você vai abrir um CNPJ, R$ 1.500 mais ou menos o custo para você ali em taxa de prefeitura, contador, tudo. Local, você vai abrir a sua loja onde? Você vai alugar uma sala? Não, porque eu tenho aqui já uma sala que é minha. Beleza, você vai ter que organizar a sala. Média R$ 3.000 de custo de local. Sistema. O que é sistema, Cristian? Você vai abrir uma loja, você precisa de um sistema operacional que vai te gerar nota fiscal, que vai gerar o pedido do cliente,
que vai gerar a nota do cliente, precisa de um sistema. Hoje um sistema, você consegue um sistema bom aí com R$ 350 mensais. Você pega um Bling da vida ali, um plano básico do Bling ali, R$ 350 mensais ali, para dar conta de uma loja de médio padrão. Estrutura. O que é estrutura? Você vai montar uma loja. O que é a estrutura de uma loja? Aí envolve bastante coisa. Por exemplo, se for montar uma loja, você vai precisar de manequim, você vai precisar de arara, você vai precisar decorar a parede, você vai precisar de um balcão de atendimento, você vai precisar de cadeiras boas para os seus clientes sentarem, você vai precisar de um provador, você vai precisar de espelhos, você vai precisar de uma fachada bonita, de uma vitrine bonita, vidros, balcões, uma série de coisas. Então aí, vamos botar ali, eu botei ali um valor médio 25 mil na estrutura. Acredito que dá bem mais que isso, porque só um manequim só um manequim já é muito dinheiro. Então, eu acredito que dá bem mais que isso. Mas, vamos dizer assim, deu para comprar só 2 manequins e estruturar a loja ali. 25 mil reais. Alvarás. Você precisa de alvarás, licenças da prefeitura, alvarás de bombeiro. Para você ter alvarás de bombeiro, além de pagar, você precisa de outros alvarás. Alguém já teve negócio próprio aí, tipo esse? Vai entender o que eu estou falando. Se você quer ter o alvará do bombeiro, antes do bombeiro passar, você tem que ter o alvará da detetizadora, que vai te cobrar ali uns R$ 1.000 para fazer a detetização. Vai ter que ter o alvará da água, da luz, da elétrica. Aí, depois, por último, o alvará dos bombeiros, que vai dizer, tudo tá certo, vocês podem abrir as portas, eles colocam aquela plaquinha na sua loja para dizer que tá tudo ok. Pode contar em alvarás aí uns R$ 3.000. Estoque inicial, você vai ter que vender alguma coisa, né? Você precisa de produto para vender na sua loja. Vamos colocar ali um estoque se tratando de roupa. Roupa talvez seja o produto mais difícil de você montar estoque, porque roupa tem tamanho, né? Então, por exemplo, se for fazer um estoque de, sei lá, de calça jeans, a mesma calça jeans, a mesma calça jeans, se você comprar 10 peças, ela vai se tornar 60 peças. Por quê? Porque são 10,36, 10,38, 10,40, 10,42, 10,44, 10,46. Então, eu quero 10 peças de calça jeans, não são só 10, são 60. Por quê? Porque são 10 de cada tamanho. E aí você vai pegar uma infinidade de produtos que você multiplica pela quantidade de tamanho. Camiseta, vou pegar 10 camisetas para começar. Não são só 10, são 40. São 10P, 10M, 10G, 10GG. Então, o estoque, vamos dizer assim, um estoque mais ou menos, para uma lojinha ali de médio padrão, para você começar a brincadeira, R$ 50.000. E aí, marketing. Porque se você não tiver marketing no seu negócio, já era. Você abriu uma loja lá, você vai ter que fazer alguma coisa para se destacar, para os seus clientes encontrar você. Você vai ter que investir em marketing. Às vezes é tráfego na internet, às vezes panfletagem, rádio, TV. Aí então, existe uma infinidade de potenciais investimento em marketing. E o investimento em marketing, ele não é apenas um investimento inicial, ele é um investimento mensal. Então, você pode colocar ali, geralmente, tá, pessoal? Geralmente, o número para você começar a brincar com o seu negócio é 15% do valor do capital inicial. Então, a gente está falando de um valor aqui de capital inicial de R$ 100.000 para você começar a sua loja, 15% é marketing, ou seja, 15 mil, ok? Para você começar a botar a sua loja no caminho certo. E isso aqui, pessoal, são números reais. São números reais. Não são números ilusórios, são números reais que funcionam. Você pode pegar qualquer lojista de sucesso, não um lojista que quebrou, né? Pegar qualquer lojista de sucesso e mostrar isso aqui para ele. Vai dizer, é mais ou menos por aí. Aí vai depender de cada loja, algumas vão ser mais, algumas vão ser menos. Mas a média de padrão é mais ou menos isso aqui. Para dar certo, é mais ou menos isso aqui. Então, pessoal, vamos lá. Isso aqui é capital inicial. Isso aqui serve para a gente abrir o nosso negócio. Agora, o capital de giro, pessoal. O capital de giro, você precisa contar no capital de giro uma média de quanto você vai vender. Pô, uma meta, aliás, de quanto você vai vender. Pô, vou abrir a loja agora esse mês, quero vender R$ 1.000 esse mês. Qual é o capital de... O que é o capital de giro? O capital de giro é o dinheiro que gira dentro do seu negócio. Que gira dentro do seu negócio. E você precisa ter esse dinheiro. Eu tenho em produtos, daí vende, daí eu tenho dinheiro. Não.
Se você cair nessa cilada de achar que o seu capital de giro já está dentro do capital inicial, que foi o estoque, eu comprei ali, então o capital de giro é o produto, porque eu vendi, me paga, e aí, eu tenho capital de giro. Não, capital de giro é um dinheiro que você separa, além dos produtos, além do estoque. Então, eu separo ali o meu capital de giro. Como é que eu separo o capital de giro? Você separa o seguinte, pessoal, para qualquer negócio, tá? Qualquer negócio. Capital de giro é o seguinte: você tem uma meta, uma expectativa de venda no mês. Ah, eu vou iniciar agora, então eu vou vender R$ 1.000. Primeiro mês eu vou vender R$ 1.000. Com quanto eu começo capital de giro? O valor de venda mensal mais 50%. Ou seja, se eu tenho expectativa de vender R$ 1.000, o meu capital de giro tem que ser 1.500. E esse dinheiro tem que estar na minha conta do meu banco ali, ó, capital de giro. Tá aqui, ó. Eu abro ali meu banco, está ali o valor disponível. R$ 1.500. O quanto eu quero vender esse mês, mais 50%. Esse é o capital de giro. Se eu abro minha loja e minha meta de venda do primeiro mês é R$ 1.000, meu capital de giro precisa ser no mínimo R$ 1.500. Estão entendendo, pessoal, um pouquinho os números? Eu sei que hoje é um pouco mais pesado, porque é números. Mas isso aqui, pessoal, isso aqui é revelador. É revelador. Isso aqui, se vocês entenderem isso aqui, eu volto a dizer, muita coisa vai ficar clara na cabeça de vocês. Ah, por que não está dando certo? Por que não deu certo aquela vez? Por que aquele fulano quebrou? Porque muita coisa vai ser revelada na cabeça de vocês, porque aqui é o puro suco da realidade. Da realidade. Ah, poderia voltar no slide anterior? Posso sim. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui é o slide do capital inicial. Beleza? Próximo. Então, capital de giro. Agora, vamos lá. Qual é o próximo? Vamos lá. Fundo de reservas. Pessoal, fundo de reservas. Lembrando, pessoal, que esse dinheiro aqui nenhum é seu. Volto a falar, todo esse dinheiro que a gente está falando não é seu. É do seu negócio. É do seu negócio, não é seu. Ah, faltou pão lá em casa. Vou pegar ali do dinheiro da compra. Não é seu. É do seu negócio. Você não pode separa, pessoal. Se você não adianta nada você entender tudo isso aqui e deixar tudo misturado e achar que você e o seu negócio são a mesma coisa. Não é. Se você não separar o seu negócio de você, você não vai conseguir ter resultado. Fundo de reservas. Crie um fundo de reserva emergencial de no mínimo 10% do valor destinado ao capital de giro todo mês. Por exemplo, lá, meu capital de giro primeiro mês. Separei R$ 1.500 para o meu capital de giro primeiro mês. Quanto que eu vou separar para o meu fundo de reserva? 150. 150 eu vou botar no fundo de reserva esse mês. Fundo de reserva é fundo de reserva, eu não mexo nele. Todo mês eu aumento. Se esse mês, beleza, meu capital de giro é 1.500, vou separar 150 e botar no fundo de reserva. Mês que vem, meu capital de giro aumentou para 2.000, eu vou pegar 200 e botar junto com aquele 150. E assim, o fundo de emergência vai crescendo. Por quê? Porque daqui a pouco pode, sei lá, você comprar uma carga de produto e a carga ser assaltada no caminho. Acontece? Acontece. Aconteceu com nós há pouco tempo. Já assaltaram um caminhão no caminho, levaram tudo e já era. Tá lá em justiça por questão de seguro, mas você sabe lá quando você vai receber. Foi um prejuízo de mais ou menos R$ 60.000, que até agora não foi pago. Assaltaram o caminhão, levaram embora e já era. E aí, de onde é que, se não tem um fundo de reserva, o que que faz? O que que faz? Como é que entrega os produtos? Vocês estão entendendo? Então, criar um fundo de reserva, 10% do que você tem de capital de giro. E o legal do fundo de reserva é que, se você entender o capital de giro, ele cresce. O capital de giro, ele é o valor da sua venda no mês mais 50%. Então, ele vai crescer. Porque se você vende R$ 1.000 hoje e tem 1.500 guardado, beleza. Mês que vem você vende 2.000, seu capital de giro aumenta. Aumenta. Aumenta para 3.000. E aí o seu fundo de reserva aumenta para 300. Está entendendo? Capital de giro, o fundo de reserva é sempre 10% do valor do capital de giro. O capital de giro cresce de acordo com a sua empresa cresce.
De acordo com a sua venda cresce, seu capital de giro vai crescendo. E o fundo de reserva também. Daqui a pouco você tem, a sua empresa tem um fundo de reserva grande para alguma emergência. Só que o fundo de reserva tem que ser guardado para emergência. Por quê? Porque elas vão acontecer. Não se iluda que tudo vai ser flores e vai dar certo. Vai acontecer alguma emergência. Você acha que, por exemplo, durante a pandemia, quantas empresas que se mantiveram só com o fundo de reserva? Muitas empresas se mantiveram durante a pandemia porque tinham um fundo de reserva de anos. E quantas empresas quebraram porque deu uma crise, deu um problema e não tinha mais nada? Não tinha guardado, não tinha nada. Então, pessoal, fundo de reserva é muito importante. Agora, vamos lá. Uma lava de roupa não mede. Reinvestir. Pessoal, isso aqui é crucial. Empresa rica, dono pobre. Quem é que já escutou essa frase? Quem é que já escutou essa frase? Dá um meu no chat. Empresa rica, dono pobre. Quem falou isso aí? Velho da van. Luciano Heng. Ele que falou isso, ensina isso o tempo todo. Empresa rica, dono pobre. Alguém já viu a história do velho da van, do Luciano Heng? Ele conta que nos primeiros 5 anos de empresa dele, ele dirigia um carro velho e morava de aluguel e muitas vezes passava dificuldade. Por quê? Tinha dinheiro na conta da empresa? Muito, muito. Só que não era dele, era da empresa. Então, os 5 primeiros anos é empresa rica, dono pobre. Você tem que focar em enriquecer a sua empresa. O caixa da sua empresa tem que estar sempre cheio. O fundo de reserva tem que estar lá funcionando. O capital de giro tem que estar crescendo. O patrimônio da empresa tem que estar crescendo. O estoque da empresa tem que estar crescendo. Empresa rica, dono pobre. Você vai começar lá na frente, a empresa vai te devolver tudo se você trabalhar certo. Se você trabalhar certo, a empresa vai te devolver tudo. Agora, se você já quer começar sugando a sua empresa nunca cresce. Nunca cresce. Você já viu alguma horta crescer cheio de erva daninha em volta, cheio de bicho comendo? Não dá. Então, a empresa rica do pobre foca no seu negócio. Seu negócio precisa crescer. Então, você vai investir, você separou já o investimento, capital de giro, tudo que você vai trabalhar, e você vai reinvestir também. O que significa reinvestir? Se, por exemplo, a sua empresa faturou 10 mil reais no mês e sobrou 2 mil reais de lucro, o dinheiro, em primeiro lugar, que o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Sobrou 2 mil reais de lucro, quanto que eu tiro para reinvestir? Eu preciso tirar uma reserva para reinvestir. Vou tirar 10%, 15% do faturamento mensal para reinvestir. Reinvestir em quê, Christian? Você vai reinvestir em novas ferramentas, porque as ferramentas melhoram, né? Ou você acha que o cara que lá antigamente fazia massa para obra na enxada, lá naquelas caixas de madeira, ele pegou e reinvestiu em uma bitoneira. Hoje as bitoneiras estão melhor, reinvestiu numa outra. E assim as coisas mudam. E você precisa ter uma parte do seu lucro para reinvestir em melhores ferramentas, novas tecnologias, em marketing, reinvestir em marketing todo mês, aumentar o estoque, aumentar o conforto do cliente. Aquela cadeira que você tem na sua loja lá, que ela é confortável, mas você achou uma mais confortável ainda, que o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Vou reinvestir, botar uma cadeira melhor. Ah, não tem ar-condicionado na minha loja, tá muito calor. Vou botar um ar-condicionado para dar conforto aos meus clientes. Isso é reinvestir. Investir no seu negócio. Isso significa empresa rica, dono pobre no início. Muitas vezes o dono é pobre no início e é assim que funciona. Não se iluda. Você acha que o cara chega de caminhonete, abriu uma empresa, está de caminhonete. Muitas vezes a caminhonete está parcelada lá e não sei quantas vezes ele está passando aperto para pagar, ou quem está pagando é a empresa, não é ele. Se ele trabalha de maneira certa, a empresa está pagando. E ele tá na pindaíba, empresa rica do pobre. A grande maioria dos iniciantes é assim. Não se iluda, essa é a grande realidade. E não tem que ser diferente. Geralmente, quando a empresa começa a faturar bem e o cara começa a gastar, a torrar o dinheiro da empresa, a empresa não dura. Por quê? Porque o dono termina com o dinheiro da empresa, ele gasta o dinheiro que não é dele. Então, empresa rica, dono pobre, tenha isso na mente de vocês. E aí, pessoal, vamos entender aqui um pouquinho sobre investimento. O capital do negócio, a gente viu ali capital de giro, a gente viu ali capital inicial, capital de giro, a gente viu fundos de reserva e reinvestimento. O capital do negócio é a soma disso tudo. O seu negócio tem esse capital inteiro, que é o quê? No nosso exemplo,
Capital inicial para abrir o negócio, 97.850. Capital de giro, 1.500 ali, contando do primeiro mês, né? Fundo de reserva, 150, contando 10% do capital de giro. Então, o capital do negócio no mês 1, que é o mês que ele vai nascer, é 99.500, 100 mil reais. 100 mil reais é o capital do meu negócio, é o patrimônio do meu negócio. É quanto eu tenho no meu negócio, quanto que ele vale hoje, quanto que o negócio é hoje, de dinheiro. Esse é o capital do negócio. Então, pessoal, deixa eu liberar aqui, tem gente entrando. Esse é o capital do negócio. Agora, quanto é o custo do negócio? Você precisa saber quanto seu negócio custa. Você precisa saber quanto seu negócio custa. Porque o seu negócio tem custo mensal. Tem custo mensal, gente. Todo negócio tem custo mensal. E quanto antes você entender isso, melhor. Qual é o custo do meu negócio? Vamos botar, por exemplo, aluguel 3 mil reais da sala. Funcionário, 3 mil reais, o salário dele. Nossa, aquele funcionário ganha 3 mil. Me dá um emprego nessa loja aí. Gente, primeiro que 3 mil reais não é grande coisa, não é um grande salário. Mas eu sei que a realidade do Brasil não é fácil. Mas, se você paga 3 mil para o seu funcionário, se você paga 2 mil para o seu funcionário, ele custa 3. Quem já teve negócio sabe disso. Porque aí tem todas as arrecadações do governo. Um funcionário que ganha 2 mil no bolso dele, entra 2 mil no bolso dele, custa 3 para o patrão. Então, é outra realidade para vocês saberem. Se você, por exemplo, trabalha de empregado e você ganha 2 mil por mês, saiba que o seu patrão gasta 3 com você por mês. E, aliás, todo patrão não tem custo mensal. Outra coisa que eu vou explicar para vocês. O patrão não tem custo mensal com o funcionário. O patrão calcula o seu custo por ano. Não sei se vocês sabiam disso. Mas o seu patrão calcula o seu custo por ano e não por mês. Ele sabe quanto você... Ele não está nem aí por mês, ele trabalha por ano. É o custo que você tem por ano. Por quê? Porque por ano ele separa o seu custo dos salários mensais, mais 13º, mais 14º, mais férias, mais FGTS, mais INSS. Tudo isso aí ele calcula quanto em 12 meses. Em 12 meses. E aí ele sabe quanto você vai custar para ele por ano. Mais o seu salário, se você ganha 2, o seu patrão gasta 3. Sistema operacional, 350 por mês. Combustível ali que a empresa vai pagar para você também, 300. O custo do negócio no mês, 7.650. Então, no nosso exemplo aqui, a nossa lojinha, a gente abriu ela, começou a vender, investiu ali 100 mil reais ali de capital inicial e ela tem um custo fixo, vendendo ou não vendendo, vendendo ou não vendendo, essa loja tem um custo fixo de 7.650. O que eu preciso fazer? Preciso ir à luta, preciso vender para pagar os custos e sobrar meu lucro. E aí, pessoal, vamos fazer uma pequena ilustração. Aqui, pessoal, está errado, é margem de 100%, pessoal. Eu vi aqui que eu botei errado e ia corrigir e não botei. Mas é 100% aqui, tá? Depois eu corrijo e mando a tela certa. Margem de 100%. Você vai pegar lá, comprou a roupa por 10, vai vender por 20, 100%, que é a margem que a maioria do comércio trabalha, tá, pessoal? A margem que a maioria do comércio trabalha. Principalmente se você está inaugurando, você não vai conseguir apertar muito as margens. Mas eu vou inaugurar o primeiro mês, vou cobrar. Não funciona em lugar nenhum, pessoal. Não funciona na Shopee, não funciona na sua cidade. Vou abrir uma loja na minha cidade, tem 10 lojas aqui que o pessoal já está acostumado a ir comprar e tudo mais, já tem cliente. Eu vou abrir a minha agora e vou cobrar 200% em cima, o que vai acontecer? Não vai vender nada. Por quê? Porque você precisa conquistar os seus clientes. Você precisa conquistar a sua clientela. Então você vai ter que fazer promoções, você vai ter que atrair as pessoas para sua loja para mostrar que a sua também é boa. Então vamos botar uma margem ali de 100%. Você vai dobrar ali o custo do produto. Comprou por 10, vende por 20, por 50, vendeu por 100. Vamos fazer uma pequena simulação para vocês entenderem. Pessoal, entendam essa simulação. Porque essa simulação, ela é muito, mas muito real. Muito verdadeira. E todo mundo que tem negócio sabe disso. Todo mundo que já teve negócio, seja qual for, padaria, mercado, loja virtual, Shopee, Mercado Livre, pedreiro, padeiro, não interessa. Todo mundo teve negócio que prosperou com o seu negócio, porque muitos desistem nos primeiros meses, né? Primeiros meses aí, ai meu Deus, desistem. Mas os que prosperaram sabem que essa conta é muito verdadeira. Que é o quê? Eu vou botar um exemplo aqui para vocês.
Quanto que custa por mês a nossa loja para ficar aberta? Nossa loja custa 7.650 por mês para ficar aberta. É o custo dela. Quanto ela custa? Sem vender nada. Ela já custa isso. E eu tenho lá o meu estoque, lá, meus produtos, tá tudo lá. Vou abrir minha loja. Primeiro mês. Quanto eu vendi no primeiro mês? Eu fiz 5 mil em vendas. Primeiro mês. E isso é um bom valor para uma loja pequena, inicial, médio porte inicial. 5 mil em vendas. Beleza, eu fiz 5 mil em vendas. O meu lucro em cima do produto é 100%, não é mesmo? Então, se eu fiz 5 mil em vendas, o custo dos produtos que eu vendi é 2.500. Então, tirando o custo do produto, sobrou R$ 2.500, correto? Sobrou R$ 2.500 tirando o custo do produto. Agora, o custo da loja mensal é 7.650. Então, chegou no final do mês, o meu funcionário não quer saber se a loja custa 7.650 e eu vendi só 5. Ele quer o salário dele. Você vai ter que pagar. A conta de luz não quer saber, não vai dizer para ligar para a conta de luz é o seguinte, esse mês é meu primeiro mês, foi mais difícil. Então, seguinte, vocês têm como não cortar minha luz esse mês, porque daqui uns meses vai estar bom, você tem como dar uma força? Não vai, eles vão cortar a sua luz se você não pagar. A internet, mesma coisa, a água, mesma coisa. Essa é a dura realidade da vida. A vida é assim. Você quer ter negócio, quer ser casca grossa, quer ter carro de luxo, quer viajar, quer ter tempo para família, você vai ter que aprender a superar os desafios do empreendedor. E sem chororô. Então, o que acontece? Você tem uma loja, você investiu R$ 100.000 nessa loja, sua loja está bonitona, está lá pronta para receber gente, cliente, está rodando, tudo certinho ali, ela te custa 7.650 por mês para ficar aberta, de funcionário, luz, sistema, tudo. Primeiro mês, pumba, vendi R$ 5.000. E olha que tem loja que nem vende, nem consegue vender no primeiro mês. Tem loja que nem consegue vender no primeiro mês. Não, vendi 5 mil, estou dando um exemplo positivíssimo. Vendi R$ 5.000 no primeiro mês. O que aconteceu? 2.500 é o custo dos produtos, sobrou 2.500 das vendas. E o custo da loja é 7.650. Tá, mas daí, Christian, eu não sou muito bom em matemática, mas tá parecendo que eu fiquei devendo. Alguém percebeu que você saiu devendo aqui? No primeiro mês? O primeiro mês, pegando os 2.500 que sobrou das vendas. Ah, mas não posso pegar os 5 mil das vendas? Não! Claro que não! Por quê? Porque você vai precisar repor estoque, meu amigo. Se você pegar e já começar, e se você pegar e já começar a pegar o dinheiro o dinheiro da venda, os 2.500 é para comprar mais produto. Você não pode pegar o dinheiro o dinheiro da venda, o dinheiro do produto, os 2.500 do custo do produto é para comprar mais produto. Ele é do capital inicial, ele é do estoque. Se você pega e paga a conta de luz com ele, você fura seu estoque. E aí tudo começa a degringolar. Você tira dinheiro do estoque para pagar outra coisa. Ah, mas Cristian, mas então quem é que paga? Ficou 5.150 negativo para pagar ainda, para mim pagar, poder pagar funcionário, para pagar os 7.650. Quem é que paga isso, Cristian? Adivinha quem é que paga? Alguém consegue adivinhar quem é que paga a conta? Quem é que paga o furo do caixa do primeiro mês? Alguém consegue adivinhar? Será que existe uma ONG para as empresas iniciais? Eu acho que deve ter uma ONG que diz assim: você está começando uma empresa nova? Você não conseguiu o lucro que você queria no primeiro mês. Você teve prejuízo no primeiro mês. Vem cá, senta aqui, eu vou te dar um copo de leite quentinho, vou te dar um copo de leite com Nescau, vou te dar um pãozinho aqui. E quanto foi seu prejuízo no primeiro mês? Foi 5.700. Toma aqui no Pix. Existe isso? Não existe, caramba. Mundo real. Quem paga o prejuízo é o empreendedor. É assim que funciona. É assim que funciona. Cristian, mas eu queria que a minha loja tivesse vendido 10 para me pagar os 7 e me sobrar 3. Eu sei, todo mundo quer. Todo mundo quer. Só que a realidade é que no início não é assim. Em nenhum negócio. Abre uma padaria, abre um mercado, abre se quiser. Abre o que você quiser. No início é sempre desafiador. Por que, Christian, que tantas empresas quebram? Porque essa realidade não é para qualquer um, é só para quem quer realmente mudar de vida, é só para quem quer realmente vencer na vida, é só para quem tem realmente, sabe,
aquela coisa, aquele diferencial. Então, o que acontece? Beleza, primeiro mês, o empreendedor arcou ali com prejuízo, manteve a loja aberta. Segundo mês, vendi 8 mil. Opa, aumentou as vendas. Mas aumentou pouco, Christian. E olha, aprendam a conhecer aumento. Aprendam a reconhecer aumento. Porque de 5 mil para 8 mil é um aumento espetacular para um negócio. Geralmente, eu estou botando aqui quase com um número ilusório. Porque se você pegar um aumento de 3 mil, de 5 mil para 8, não de 3 mil, mas de 5 mil para 8 mil, você vai ter crescido as vendas de sua empresa mais ou menos, deixa eu ver aqui, 40%? Deixa eu ver. 5 mil mais 40%. Mais de 40%. 5 mil mais 50%. 5 mil mais 60%. Você vai ter crescido as vendas da sua empresa em 60%. Se você sair do primeiro mês de venda, de um valor de venda de 5 mil para 8, você aumentou o faturamento da sua empresa em 60%. Sabe qual é que é a expectativa da maioria das empresas de crescimento anual? 8%, 12%. Essa é a meta. Não é 60, não é 50. Isso é ilusão. Eu estou botando um número aqui praticamente ilusório para ficar mais fácil de você entender. Mas olha aqui. Cresci, minha loja vendeu o segundo mês 8 mil de vendas. Se vender 8 mil com 100% de lucro em cima, né? Estou botando números fáceis. 4 mil é do capital inicial, do estoque, para mais produto, então não mexo nele. E 4 mil é para pagar os custos e tirar o lucro. Ah, Cristian, mas o custo é 7 mil, que lucro? É, exatamente, não tem lucro. Você vai ter que arcar com prejuízo de novo. Então, o custo é 7.650, você vai pagar os funcionários, luz, água, tudo mais, e vai completar o que faltar, vai faltar 3.650 ainda para completar o resto. Ai, Cristiano, meu Deus do céu. Eu não pensava que ser empreendedor era tão difícil. Isso aqui não é nada, pessoal. Isso aqui não é dificuldade. Se acontecer dessa forma que eu estou mostrando aqui, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Né? Por quê? Porque normalmente as dificuldades são bem maiores. Mas vale a pena? Pergunta para o velho da van, pergunta para todo empreendedor de sucesso, pergunta para qualquer pessoa que tem resultado, pessoal, se vale a pena. Sabe o que não vale a pena? O que não vale a pena é sofrer pelo resto da vida. Porque você sofrer por um tempo para parar de sofrer depois é muito bom. Agora, você sofrer pelo resto da vida, se aposentar e depender de ajuda dos outros e continuar sofrendo e morrer sofrendo, aí que não vale a pena. Aí que não vale a pena. Então, vale muito mais a pena você empreender e sofrer um pouco no início do que você sofrer eternamente. Aí, pessoal, terceiro mês. Terceiro mês, vendemos 10 mil na nossa loja. Olha só, 10 mil. Então, dos 10 mil, 5 vai para o estoque, que é o custo do produto. E 5 é para... Agora, eu não preciso mais... Agora, eu só preciso completar 2.650. E eu não sei se vocês perceberam, pessoal. E talvez alguns de vocês podem ter percebido ou pensado, tá, mas quanto que eu ganhei nesses meses? Meu amigo, você não ganhou nada. Você tá bancando, você tá gastando. Você não tá ganhando, você tá investindo, pagando o prejuízo das vendas do seu negócio inicial. É, mas quanto que eu ganhei? Que ganhar, meu amigo? Que mundo que você vive? Que ganhar? Você tá pagando para o seu negócio existir ainda. Ah, mas por que eu vou pagar para trabalhar? Meu Deus, aí já volta, você nem devia estar nessa live com esse pensamento. Você devia estar preparando, se bem que hoje é sexta, você já deveria, com certeza, você estaria na balada ou vendo novela, porque daí não tem pensamento de empreendedor, daí é pensamento de empregado. Por que você vai manter o seu negócio? Porque você tem a preparação, você tem a visão de lá na frente buscar o resultado. É isso. É por isso, ou você, se todo mundo pensasse, se eu não ganhei nada agora nos primeiros meses, eu estou só gastando, eu vou parar, não existia empresa, tá? Se todo mundo pensasse assim, não existia empresa, porque
Ninguém ia conseguir vencer esses primeiros desafios. Agora, quarto mês, vendi 14 mil. Olha o crescimento. Vendi 14 mil. De 14 mil, quanto que é o custo dos produtos? 7 mil. Então, sobrou 7. Sobrou 7 mil. Aqui está errado, pessoal. É 7, eu esqueci de editar aqui. Eu fiz nas pressas de tarde, pessoal. Os erros aí, vocês vão me desculpando, depois eu arrumo. Então, sobrou 7 mil. O custo é 7.650. Olha só que maravilha. Agora, eu fiquei só 650 negativo. Só 650. Ou seja, a empresa já está quase se pagando. Essa é a parte, uma das partes mais maravilhosas, mais saborosas de você. Quando o seu negócio começa a se pagar, quando o seu negócio começa a não gerar mais custos, quando o seu negócio consegue se manter sozinho, é quase quando você vê o seu filho caminhando. Quem é que já teve filho aí, lembra de quando ele começou a caminhar? Começou a ficar em pezinho nas pernas, firmezinho, e não caía, mas levantava. E começou a dar os primeiros passos. Não é maravilhoso? É a mesma coisa. Quando o seu negócio começa a não depender mais do seu dinheiro. E aí, ó, saiba separar seu negócio, você. Quem é que está mantendo o seu negócio agora no início? É o seu dinheiro, é você que está sustentando o seu negócio. Ele está começando ali, querendo dar os primeiros passos, cai, levanta, não dá certo. Aí você chega no momento que ele, puf, ele não precisa mais do seu dinheiro, ele é autossuficiente. E aí é um dos momentos mais lindos do seu negócio. Quando o seu negócio está andando com as próprias pernas, não depende mais do seu dinheiro. Ele mesmo gera o dinheiro para se manter. Então, aqui no quarto mês, nós estamos praticamente com o negócio quase equilibrado. Agora, o quinto mês, vendemos 18 mil. E 18 mil de venda, 9 mil é do produto, custo do produto, e 9 mil é para as despesas do negócio. E olha só que legal, agora o custo do negócio 7.650, sobrou 1.350 no caixa da empresa. Você não precisou gastar mais nada para manter o seu negócio. Ele se pagou e ele ainda sobrou dinheiro no caixa da empresa. Você finalizou o mês, ao invés de você colocar dinheiro lá, você olhou lá, tinha dinheiro lá dentro. E aí a coisa começa a ficar interessante. Aí você começa a ver como vale a pena todo o processo que você passou. Como valeu a pena não bancar o bobão, não bancar o apressado e desistir lá, o lamentador e desistir. Você começa a entender como isso realmente valeu a pena. Ai, Cristian, mas ainda sobrou só 1.300 para mim. De tudo que eu já gastei, sobrou só 1.300. Não, meu amigo, não sobrou nada para você, não te ilude. Você só não teve que gastar dessa vez. O dinheiro não é seu, o dinheiro é do negócio. Se você botar a mão no dinheiro do negócio agora, você foi para o brejo. O dinheiro é do negócio. Não é seu, não. Só que agora você não precisa, o negócio começou a esperar sozinho. Esse dinheiro é o quê? Caixa da empresa. Caixa da empresa. Você, empresa rica, dono pobre, os primeiros anos. Lembra disso? Empresa rica, dono pobre. Vai enriquecer a sua empresa, vai botar dinheiro no caixa da sua empresa. Por quê? Porque mês que vem pode não vender nada. Eu dei o exemplo aqui de no sexto mês as vendas aumentar. Eu fiz tudo bonitinho. Começou baixo, foi aumentando. Mas se mês que vem não vende nada, a empresa precisa ter dinheiro em caixa. Ah, que tem o fundo de reserva. Beleza. Tem o fundo de reserva. Mas aqui no quarto mês, o fundo de reserva ainda tá pequeno. Se não vender nada, você não tem 7.650 guardado no fundo de reserva. Então, junta dinheiro em caixa. Junta dinheiro em caixa, junta dinheiro em caixa, junta dinheiro em caixa. Sexto mês, 20 mil de vendas. 10 mil é dos produtos, volta para os produtos. 10 mil é para pagar as despesas da empresa. 7.650. 7.650 menos 10 mil, sobrou 2.350. Agora, ele se somou com os 1.350 do caixa da empresa. No sexto mês, você já está com o caixa positivo em quase 4 mil reais. Em quase 4 mil reais. Sua empresa já está com caixa positivo. E aí você pode ir para o sétimo mês, para o oitavo mês, e você vai entendendo a ideia. Por quê? Porque, tá, mas quando que eu ganho dinheiro nessa coisa? Quando que eu ganho dinheiro nessa coisa? Exatamente. Primeira coisa que você tem que entender. O empresário, o dono da empresa, ele não pega dinheiro da empresa. Ele tem ou um salário ou um prolabore, que a gente chama. Ele não tira dinheiro. Ah, sobrou 2.300, então esse mês eu ganho 2.300. Sobrou 10 mil, esse mês eu ganho 10 mil. Sobrou 20 mil, esse mês eu ganho... Não. O dinheiro é da empresa.
A empresa paga você como um funcionário. O dono da empresa. Você é dono da empresa? A empresa paga você como funcionário. Então você vai estipular um prolabore de acordo com o crescimento da sua empresa. Pô, nesse momento agora, no sexto mês, quanto que pode ser o meu salário da empresa? Nada. A empresa nem está sobrando ainda para te pagar. Mas vamos dar um exemplo. Oh, minha empresa está sobrando 10 mil de lucro todo mês. Eu posso tirar um prolabore? Posso. Vou tirar um prolabore de 3 mil reais para mim, um salário de 3 mil. Então está sobrando 10 mil no cartão da empresa, vou pegar 3 mil, que é meu salário mensal, e aí vou deixar os outros 7 no caixa da empresa. Para quê? Porque o caixa da empresa ele acumula durante o ano. Mas, Cris, para onde vai esse dinheiro do caixa da empresa? No final do ano, toda a renda empresarial, toda a renda empresarial, ela é dividida anualmente. Então, por exemplo, você tem um salário de 3 mil na sua empresa. Todo mês você tira lá os 3 mil. Aí, no final do ano, a sua empresa arrecadou lá no caixa da empresa, você olhou lá, a empresa acumulou 100 mil reais. Aí tem o famoso PL, a divisão de lucros entre os donos. Se é só você o dono, 100 mil reais é seu. Se tem alguém que tem 50%, 50 mil é do seu sócio, 50 mil é seu. Então, todo dono de empresa ele tem um salário. Ele tem um salário mensal. Claro, se a empresa sobra 100 mil no caixa todo mês, o salário do dono da empresa vai ser 10 mil, 20 mil. É de acordo com o faturamento que sobra no caixa da empresa. Por quê? Porque a empresa precisa acumular dinheiro no caixa mensalmente para chegar no final do ano e dividir o lucro. Então, esse é o ponto dos negócios. É assim que funciona os negócios. Agora, sabendo de tudo isso, não é difícil, é só disciplina. No seu negócio, e no seu negócio, como é que você aplica isso? Como você aplica isso? Como você faz isso funcionar no seu negócio? Será que no seu negócio você não está misturando todas as coisas? Gastando dinheiro pegando o dinheiro da empresa e usando em outras coisas, o dinheiro do seu negócio usando. Não tem capital de giro, gasta capital. Ah, capital de giro está aqui, mas precisou comprar pão no mercado. Vai lá e pega o capital de giro para comprar pão. Ah, eu me apertei esse mês. O que é tudo? O que teu negócio tem a ver com isso? Essa é uma coisa importante, né? Que esse mês eu me apertei. O seu negócio não tem a ver com a tua falta de dinheiro. Você não pode pegar o dinheiro do seu negócio para pagar suas contas. A não ser que é o dinheiro do teu salário que o teu negócio já rende. Porque senão você quebra seu negócio. Senão você acaba com o seu negócio. Então, entender sobre dinheiro vai fazer o seu negócio dar certo ou não. Entender sobre dinheiro. Eu dei um exemplo aqui de um negócio tradicional. Um exemplo de um negócio tradicional. Esse aqui que eu dei um exemplo de uma loja de roupa, um negócio tradicional, é mais ou menos assim. Agora, sei lá, uma loja Shopee. Uma loja Shopee é diferente disso? Não, não é. A única diferença são os valores. Você não precisa de 100 mil para começar uma loja Shopee. Não precisa de 100 mil. Só que se você começar sem nenhuma estrutura financeira, sem entender nada do que eu passei, provavelmente você vai passar dificuldade. Provavelmente você vai passar dificuldade. Você não vai arrumar capital de giro. Você não vai arrumar capital inicial. Quanto eu gasto para abrir minha loja Shopee? Não gasta nada se você for fazer. Só que você vai gastar tempo. Você vai ter que ver. Tem gente que quer começar uma loja Shopee sem nem tempo investir. Sem nem tempo investir. Aí, de que jeito vai dar certo? Não quer investir dinheiro? Quer investir tempo? De que jeito vai dar certo? Não vai dar certo. Mas sim, se eu vou começar uma loja Shopee, eu preciso criar um cronograma financeiro para ela, um cronograma de tempo para ela, um cronograma de planejamento para ela. Eu vou trabalhar tantas horas por dia nela. Eu vou ter tanto de orçamento aqui para ela. Como é que eu faço meu orçamento para o meu negócio? Você vai ver quanto que custa, quanto que eu preciso para o meu negócio. Ah, pela Shopee eu preciso de quanto? A Shopee vai começar vendendo pouco, eu preciso, sei lá, vou precisar de uns 500 reais para capital de giro. Uns 500 reais para capital de giro. Por quê? Porque para você vender 300 reais numa loja Shopee é muito rápido. Se você fizer tudo certinho ali, nos primeiros meses ali, dependendo como... Se você botar uma estratégia de marketing, você vende 300 reais pelo mês muito rápido. Então, 500 reais de capital de giro. Tá aqui, ó. Puf, capital de giro é loja Shopee. Vou guardar desses 550 num fundo de emergência esse mês. Fundo de reserva. Tá aqui, ó. Fundo de reserva guardado 50. Mês que vem eu guardo mais tanto. Meu capital de giro aumenta, eu aumento também. E aquele dinheiro é do meu negócio. Eu não posso ir lá e pegar para comprar leite.
Ah, mas como é que eu faço se eu não tenho esse dinheiro? Você se programa e junta. É assim que funciona. Você se programa e junta. Ah, eu ganho tanto por mês, vou tirar 50 por mês, em 10 meses eu tenho os 500 do capital de giro. É assim, gente, isso é vida real, não é ilusão, não é mágica, não é fantasia. A gente queria que as coisas fossem muito mais simples, só que a grande realidade é que não é. E se você não tem, você entender a realidade é um grande passo. A gente vai dar um alívio. E eu espero que isso que vocês aprenderam hoje tenha dado um alívio para vocês. Por quê? Porque vocês vão entender, talvez, por que as coisas estão dando certo, ou talvez porque as coisas não estão dando tão certo. Porque é importante você entender os números, você ser dono dos números. Organização de tempo, organização de dinheiro, organização de rotina. Tudo isso é muito importante. Às vezes, pensa, pô, mas eu não tô ganhando nada. Você está ali no segundo ou terceiro mês, então, no seu caso. Você está mantendo, se o seu negócio está com custo. Quanto que custa minha loja shopping por mês? Quem é que sabe, pessoal? Quanto custa? Não tem custo nenhum. Se não tem custo nenhum, está errado. Se não tem custo nenhum por mês, está errado. Daí você não sabe por que não sai do lugar. Gente, para e pensa. Todo negócio tem um custo mensal. Hoje não existe venda sem marketing. Não existe venda sem você estar investindo em algum canto, ferramenta, alguma coisa. Eu vou usar de novo a Shopee, porque a gente vai fazer um mês muito forte de Shopee agora. O que faz a Shopee vender? Três coisas, você está começando a Shopee agora. O que faz a Shopee vender? Além do básico, né? Anúncios bem feitos, fotos bonitas. Além do básico. O que faz a Shopee vender? Preço competitivo, principalmente se você está iniciando, preço competitivo. Ah, mas lá na frente pô, tem gente que vende. Tem, mas você está começando agora, não tem como competir porque está lá na frente. Preço competitivo, ah, engajamento na loja, né? Engajamento na loja e disponibilidade. O que é disponibilidade? Deixa eu explicar para vocês. Disponibilidade é, por exemplo, se eu entrar na loja Shopee de vocês agora, vou dar um exemplo. Se eu pegar um link de uma loja Shopee de vocês agora, eu entrar lá, vai aparecer lá na loja de vocês que você teve online há quanto tempo atrás? Você está entendendo? Isso é disponibilidade. São três coisas que faz a loja Shopee crescer rápido. Três coisas que faz a loja Shopee crescer rápido além do básico, né? Porque eu vejo muitas vezes a pessoa tem a loja Shopee, olha lá, visto por último há 2 dias. Já era, não vende. Significa que essa pessoa não tem uma rotina de tempo dedicado à loja. Então, pessoal, rotina de tempo dedicado, investimento em marketing. Você precisa ter um investimento mensal na sua loja. Talvez no início, nos primeiros meses, você não vai ter o retorno. E olha só que legal, pessoal. A gente falou ali no sexto mês, começou a sobrar dinheiro no caixa da empresa, não foi isso? Começou a sobrar dinheiro no caixa da empresa. Mas você fez a conta de quanto tempo vai levar para você só recuperar os 100 mil que você botou no início? Você fez a conta? Às vezes vai levar anos para você recuperar os 100 mil. 2, 3 anos para você recuperar os 100 mil que você investiu no início. Essa é a realidade. Se você faz uma casa para alugar hoje, não, eu tenho 100 mil na minha mão, vou construir uma casa para alugar. Vou alugar ela aqui por R$ 1.000. Quanto tempo leva para você recuperar os 100 mil em aluguel? Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas não pensam. As pessoas não pensam. Você vai levar, o quê? 10 anos? 10 anos, né? Que menos de 10 anos para recuperar os 100 mil? Então, pessoal, separem. Se eu fosse vocês, eu pensava hoje, cara, deixa eu montar a estrutura do meu negócio. Quanto que custa o meu negócio por mês? Quanto que é o meu capital de giro? Ah, eu não tenho. Vou montar um capital de giro para mim aqui. Vou separar a partir de hoje eu e o meu negócio. Meu negócio já tem condições de pagar minhas contas? Que beleza. Eu já tiro um salário dele, já tiro um valor dele. Não tem. Então ele ainda está em fase, está engatinhando. É meu neném que está engatinhando, não está caminhando só. Ah, ele não está nem caminhando sozinho, não está nem se mantendo. Ele não está nem se mantendo, eu estou tendo que manter ele. Beleza. Vou manter ele. Daqui a pouco ele começa a se manter sozinho. Daqui a pouco ele começa a sobrar dinheiro em caixa. Daqui a pouco eu consigo tirar um salário. Daqui a pouco, no final do ano, me sobrou 30 mil do meu negócio.
É isso, gente. É isso. Não existe mágica. Não existe. E vocês precisam, o quanto antes vocês dominarem as informações, isso é muito importante. Quando vocês dominam as informações, gente, é isso que faz a diferença. Tem gente que entra sem nem como saber fazer, é convidado e entra. É, exatamente. Mas isso é normal, pessoal. As pessoas entrar de qualquer forma é normal. E muitas vezes as pessoas nem querem prestar muita atenção. Elas querem só entrar e tudo mais. Mas é o importante é, dentro do negócio, elas serem conduzidas do jeito certo. Dentro do negócio, elas têm que ser conduzidas do jeito certo, porque senão, pessoal, vai. E tem gente que não quer ser conduzida do jeito certo, né? Tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que não quer. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero gastar. Não, isso eu não. Beleza. Cada um é livre. Só que a realidade, a realidade, essa realidade que a gente está falando, não é do nosso negócio. Tá, pessoal? Que nem a Rose falou ali. Não é do nosso negócio essa realidade. Essa realidade é de qualquer negócio. Essa que é a grande questão. A realidade é de qualquer negócio, não é uma exclusividade do nosso negócio. Se essa pessoa que entra sem saber de nada no nosso negócio entrar para, sei lá, para vender bolo de pote, a realidade vai ser a mesma. Ela vai dar de cara com a mesma realidade em qualquer negócio que ela começar. Porque é a mesma coisa. Ah, eu abri a loja do celular, até saber que ficava nativa, a Rosana ensinou a usar o Chrome. Sim, eu acho que eu até acho que agora eu não tenho certeza, mas eu acho que agora já está contando, tá? Pelo aplicativo também. Mas era um grande erro, a maioria ficava inativo. Ah, deixei esses dias sem entrar porque o suporte ficou 6 dias inativo. Mas tem que entrar igual. Tem que entrar igual. Independente se o suporte pegou lá, entra igual. Não deixa inativa. Não deixa inativa. Entra todo dia entra e faz alguma coisinha. A minha, na verdade, a, a minha, na verdade, eu tenho duas lojas que ficam sempre abertas na aba do computador aqui. Eu abro a aba do computador no Chrome, primeira coisa, de manhã eu olho a minha loja. E ela fica aberta ali o dia inteiro. De vez em quando eu dou uma olhada, de vez em quando eu dou uma olhada. Ela sempre fica aberta na aba. Mas, pessoal, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso é só um exemplo. Isso que eu estou passando para vocês hoje é para qualquer coisa que vocês forem começar. Qualquer negócio que vocês forem começar. Independente de loja Shopee ou tudo mais. E eu aconselho, pessoal, vocês fazerem recapitularem, fazer uma planilha no caderno, no papel, sei lá, em qualquer lugar, e ajustarem o seu negócio. Lembra lá, pô, visão, planejamento, investimento, faça tudo isso, tempo de trabalho, quanto que eu vou me dedicar. Não adianta fazer loucura também, pessoal. Todo negócio que começa com pressão financeira não dá certo. Todo negócio que começa com pressão financeira e ansiedade não dá certo. Você quer apressar as coisas. Você quer que as coisas aconteçam antes da hora, não dá certo. Tenha tranquilidade. Tenha tranquilidade que seu negócio vai fluir. Siga os passos corretos que seu negócio vai fluir. Agora, se você ficar desesperada, querer fazer loucura, você vai ver que vai acabar dando com a cabeça na parede. Então, tenha tranquilidade que tudo vai andar do jeito certo, desde que você também caminhe do jeito certo. Se você caminhar do jeito certo, vai chegar o resultado. Nada acontece da noite para o dia. E mais importante, pessoal, o tempo ele não é contado. O tempo ele não é contado pelo tempo que você começou o seu negócio. O tempo ele tem que ser contado pelo momento que você entendeu o jeito certo de fazer o seu negócio. Porque de nada adianta. Eu tenho meu negócio há 2 anos, 3 anos, não tenho resultado. Só que 2 anos você foi descobrir ano passado qual era o jeito certo de se trabalhar. Até lá tu fazia errado. O que adianta contar 2, 3 anos se você fazer tudo errado? Você precisa sempre entender que o negócio é um amadurecimento constante, assim como você. Você é um amadurecimento constante. O seu negócio também é um amadurecimento constante. Você precisa ter tranquilidade no seu negócio. Quando você apressa, quando você acelera as coisas, eu não estou dizendo que você tem que ir devagar. Só estou dizendo que você tem que ter a tranquilidade. A tranquilidade para fazer do jeito certo. O que eu já vi de gente pegar e botar dinheiro para caramba em ADS
e no final nem tem informação de como fazer o ADS. Lembra o que eu falei lá no início? Lembra o que eu falei lá no início? Preparar, apontar fogo. Você ir direto para o ADS, seja da Shopee, seja da Meta, seja do Mercado Livre, na ansiedade de vender logo, e você só ir lá e botar dinheiro lá, é você atirar primeiro antes de apontar. É você atirar primeiro antes de apontar. Daí depois vai dizer, ah, não deu certo, não funciona. Dá a faca na mão do médico que não está preparado. Você vê se vai funcionar. Ele está louco para testar alguém. Pô, eu não tive tempo de participar das aulas, mas eu estou louco para provar. Vem aqui você que eu quero fazer uma operação. Você vai? Não, vai não, vai fazer as aulas lá, rapaz. Tá louco? Perto de mim que você não chega. É isso. Quando você faz as coisas assim, na ansiedade, você acaba fazendo besteira. Você acaba fazendo besteira. E eu não vejo nada de errado, porque eu sempre aprendi fazendo besteira. Tá? Eu sempre aprendi fazendo besteira. Eu sempre aprendi na dor. Só que eu não reclamo. Quantas vezes eu perdi dinheiro em ADS? Lá aprendendo. Não, eu não quero. A meta dizia lá para mim lá, leia aqui o formulário explicativo, não sei o que. Eu clicava lá para ler, tinha 50 páginas no bagulho. Eu disse que é nada, eu vou aprender na prática. Aí o que acontecia? Botava dinheiro lá, tomava bloqueio, perdia o dinheiro, dava errado, não vendia. Quanto? Sei lá, dava para comprar um carro hoje com todo o dinheiro que eu jogo, porque que eu acho que eu só perdi em bloqueio e anúncio errado. Só que acontece, eu não virava um chorão depois que dava errado. Ai, meu Deus, não funciona, não, meu mundo não dá certo, eu vou parar com essas coisas. Não, eu sabia que quem fez cagada fui eu. Eu atirei sem apontar. O que eu quero reclamar? Foi uma escolha minha. Agora, se você não é um chorão, você pode sim aprender na prática mesmo. Vai lá e bota dinheiro e gasta, e azar, e é o que eu fazia. E eu fazia quando eu não tinha, tá, pessoal? Quantas vezes que eu tinha os únicos R$ 50 no bolso e ia lá pagar um boletim, porque não tinha Pix na época, e eu não tinha cartão de crédito, né? Nome mais sujo que pau de galinheiro na época. Eu pegava 50 pilinha que tinha para botar dinheiro na meta, como é que era? Boletinho. Ia lá, boletinho, imprimia o boletim, ia lá na caixa da lotérica lá, pagava R$ 50 de boletinho para 2 dias depois aparecer na meta para poder fazer meu anúncio. Olha a trabalheira. O único 50 que tinha, lá botar. Aí o que acontecia? Ficava uma semana comendo miojo, porque eu gastei os únicos 50. E aí o que acontecia? Fazia anúncio errado, perdia os 50, ou bloqueava com 50 lá dentro e já era. Vamos lá para a obra. Puxar mais tijolo, fazer mais 50 para botar mais 50 lá. Era assim, gente. Era assim. Só que eu nunca parava. Eu nunca parava. Dava errado, fazia de novo, dava errado, fazia de novo. Tinha uma época que eu estava comprando conta de Facebook porque as minhas estavam tudo bloqueadas para poder fazer anúncio. Aprendi. Foi na dor? Foi na dor, mas aprendi. Você quer aprender na dor? Tranquilo, pode aprender. Você vai ter força e persistência para passar pela dor, pelo sofrimento? Vai lá no Mercado Livre. Quantas vezes eu já falei, ó, o ADS do Mercado Livre não é igual da Shopee. Cuidado, quando ver vai aparecer a conta lá e você vai, ai meu Deus, onde é que foi isso? Já vi gente que gastou que não tinha. Então, cuidado, cuidado. Eu sempre digo, é melhor fazer com tranquilidade do que querer apressar as coisas. Trabalhe no seu tempo, aprenda no seu tempo. E aprenda com cautela, não faça loucuras. Mas, o primeiro de tudo é organização. Organize-se. Tire um tempinho, final de semana agora. Tire um tempinho, uma horinha. Crie ali um papel mesmo. Ó, segunda, sexta, sábado, domingo. Ó, vou trabalhar 1 hora por dia. Bota ali. Das 7 às 8. Às 8, não. Sei lá, bota teu horário. Arrumou o tempo? Calcula o dinheiro. Qual é que é o dinheiro do meu negócio? Eu tenho meu negócio. Qual é o dinheiro dele? Nenhum? Ah, o que me sobra? Qual é o dinheiro do seu negócio? Empresa rica, dono pobre. É assim que funciona no início. É assim que funciona no início. Dê um dinheiro para o seu negócio para ele se animar, ele olhar para você e dizer, ah, finalmente aqui, ó, eu estou aqui, me ajuda que eu estou passando mal. Então, coloca, deixa um dinheirinho lá separado do seu negócio na sua conta lá. Esse aqui é do meu negócio.
Não precisa agora? Não precisa, mas tá ali. Tá ali. Daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa com ele. Tá ali, deixa ali o dinheirinho do seu negócio. Por quê? Porque é importante você valorizar o seu negócio. Você dá vida para ele. Você fazer ele entender que ele existe e que ele também está ali no processo, ele faz parte. Ele vai te devolver o que você quer. Só que você precisa. Ele está engatinhando, ele nem caminha. Daqui a pouco ele está caminhando sozinho, não precisa mais do seu dinheiro. Entendam esse processo, gente. Entendam. Eu vou arrumar esse PDF que eu fiz. Eu fiz isso nas pressas hoje de tarde. Tem um monte de erro ali que eu fui ver só agora, de letra e coisa. Eu já não sou muito bom em português, então eu fiz correndo, ficou pior ainda. Então eu vou arrumar ali os erros que tem e aí depois eu vou liberar esse PDF para vocês. Eu vou liberar a gravação também. Vai ser uma gravação que dificilmente alguém vai assistir, porque ela está com 2 horas já passada. Mas eu vou liberar a gravação e vou liberar o PDF para vocês com mais calma ver um pouquinho sobre isso. Porque, gente, isso aqui tá o talvez eu acho que ninguém passa nunca em lugar nenhum que eu passei para vocês hoje. O que eu passei para vocês hoje é a realidade. As pessoas maqueiam isso, né? As pessoas não contam a realidade. Elas passam, elas dão uma tampada em cima. Então, o que eu passei para vocês hoje é a realidade. Esse é o negócio. O negócio é assim. Fale com uma pessoa que tem resultado, fale com uma pessoa que está ganhando dinheiro, ela vai contar para vocês. É assim. É assim. Vocês vão ver. Fale com qualquer pessoa. Se vocês são donos de negócio, vocês já passaram por algo parecido. Se já tiver negócio, vocês entenderam isso. Eu botei ali como se tudo crescesse naturalmente. Mas não é bem assim. Às vezes você vai bem num mês, no outro mês não vende nada, você tem que pagar todo o custo. Passa 2, 3 meses sem vender, só dando prejuízo. É normal isso? Início é. O que não pode é se tornar constante isso. Porque se passou ali, eu estou com o meu negócio há 1 ano já entendi, estou fazendo tudo, e ele ainda está só dando prejuízo, alguma coisa está errada. Aí eu preciso corrigir o erro, entender onde está o erro e corrigir. Porque negócios são feitos para dar lucro, não para dar prejuízo. Só que no início é normal a gente entender que o negócio ele ainda não se mantém e quem mantém é o dono. Quem mantém é o empresário. Beleza, pessoal? Eu já estou quase sem voz aqui. Vou encerrar por hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Espero de verdade que eu possa ter contribuído. Como eu falo, as lives do Alta Performance não são direcionadas para o 369, são direcionadas para vocês usar no que vocês precisar, que sirva para qualquer coisa para vocês, no dia a dia de vocês. Se puder estar colaborando, esse é o nosso intuito, beleza? Então, beijo no coração de vocês. Amanhã, no final de semana, eu vejo se consigo liberar para vocês a gravação, o PDF, vou consertar e eu mando lá no grupo, beleza? Valeu, pessoal. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau. Bom descanso a todos. Bom final de semana.